E aí, tudo certo? Nesse vídeo que você está assistindo aqui agora, você pode olhar aqui na barra de rolagem, que não é um vídeo comum do YouTube, é um vídeo longo, mas é muito mais que um vídeo. É um curso completo que eu estou disponibilizando para vocês de forma gratuita. E não tem letrinhas miúdas, eu não vou te vender absolutamente nada no final. É um curso gratuito para você aprender mais. Então, sabendo disso, fique agora com o curso completo. E aí, beleza? Nesse curso que você vai começar a assistir agora, a gente trouxe o Marcos, que é um gerente comercial dentro da Shein, tá? É um especialista de Shein que vai conversar com vocês sobre diversos pontos importantes para você começar a vender na plataforma. Então, se você ouviu falar de Shein ou só comprou em Shein e tem interesse em vender lá dentro, principalmente se você for da área de modas, tá? E tudo que rodeia modas aí. Tem várias outras categorias lá dentro, mas se você for dessa área, esse curso aqui ele é essencial para vocês. Para tudo que você está fazendo e assiste esse bate-papo que a gente teve com o Marcos aqui, que a gente separou e categorizou ele todinho para vocês tomarem uma decisão certa e achar essas informações do jeito certo. Porque para mim faz muito mais sentido ter várias aulas aqui quebradas e categorizadas do que simplesmente jogar na sua mão aí uma aula de 3 horas de aula para você assistir tudo de uma vez só. Aqui não, tá tudo separadinho por aula, tudo organizado para você achar a informação que você quer de um jeito mais rápido, beleza? E outra coisa importante, lá no último módulo tem um módulo bônus, tem vários PDFs ali da própria Shein e uma aula completa também, ensinando algumas coisas que a gente não ensinou dentro do curso, tá? Alguns botões que você tem que apertar, alguma coisa um pouco mais específica, vai estar nesse módulo bônus também para você utilizar e eu recomendo. Pega esses PDFs, dá uma olhadinha, que tem muita coisa importante ali dentro que pode te ajudar também, beleza? Sabendo disso, eu te deixo agora com o Marcos. Valeu! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Marcos, ele é o gerente comercial da Shein e vai ajudar muito a gente aqui em todas essas etapas dentro da Shein Plus, que é o nosso curso de Shein para você aprender do absoluto zero. Eu sei que para muita gente é novidade a Shein no início, para a gente começar a vender online. Às vezes a pessoa conhece a Shein, mas não sabia que tinha essa possibilidade de fonte de renda. Então a gente está aqui para desmistificar tudo isso juntamente com o Marcos. Aí seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Wallace. É um prazer estar aqui na Shark E-Commerce, representando a Shein. Hoje eu sou o gerente comercial, cuido da expansão, faço parte do time que tem o primeiro contato aí com os sellers. E hoje a gente cuida aí tanto da parte presencial quanto da parte online também, dessa plataforma, dessa ferramenta que tem sido um sucesso de venda. E espero poder apresentar e trazer não só um pouco da atmosfera, mas principalmente as estratégias para que você consiga se cadastrar e principalmente vender muito mais nesse curso que é a Shein Plus. Show de bola, Marcos, show de bola. Então, sem muita enrolação, vamos para o... Pessoal, a primeira pergunta que normalmente as pessoas me fazem é: qual que é o certo? Como que eu falo, né? É Shein? É Shein? Da onde que vem esse nome, né, Wallace? E a gente fala que Shein é a abreviação de She Inside, que do inglês significa ela dentro da moda, ela dentro da tendência. Então, a partir aí de She Inside, o nome ele foi abreviado e acabou virando Shein, né? Então, originalmente o nome certo é Shein, mas na prática e no Brasil todo mundo fala Shein, então eu também vou falar Shein, combinado? Show de bola, show de bola. Essa ideia aí da junção das palavras é uma novidade até para mim. Eu sabia que essa pronúncia era a pronúncia oficial, assim, entre aspas, né? Porque hoje em dia o oficial é o que todo mundo fala, né? O que populariza. Então, de certa forma, achei legal. Ficou até mais legal a história pensando na junção dessas palavras aí. Poxa, que legal. E um dado que eu gosto de trazer e abrir todas as apresentações que eu faço, que muita gente não sabe, quando um brasileiro ele vai fazer a compra na internet, independente de qual artigo ele vai comprar, em geral, ele vai para 10 sites. Então, são 10 sites, são 10 marketplaces que detêm aí 51% da audiência de todo o Brasil. Então, quando você pensa, por exemplo, poxa, eu vou pedir comida, todo mundo vai para o mesmo site e pede ali. Então, a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a Shein, que está dentro desses 10 sites. Então, quando você vai comprar algum artigo de moda e agora já alguns de decoração, de outras categorias, as pessoas têm como opção a Shein, aí também como uma das primeiras opções. Então, o ideal é que as empresas, as pessoas se preocupem de fato, né, o seller, em estar presente em alguns marketplaces, né, e isso é muito importante, porque você consegue chegar num público consumidor muito mais robusto
do que se você trabalhar somente com o canal de venda de site próprio, tá? Show de bola, show de bola. É o que eu sempre falo, né? Todo mundo dá essa expressão, né? Que o marketplace é o grande shopping center, né? E de certa forma é mesmo. Então você está numa vitrine que movimenta milhares, milhões de pessoas diariamente, com toda certeza a sua chance de venda é muito maior. E eu gosto de sempre complementar, porque muita gente me pergunta, Marcos, pô, se eu crio meu e-commerce agora, eu deixo para criar depois, e eu sempre recomendo que o melhor caminho é você começar pelos marketplaces. Porque nos marketplaces você paga se você vender. Você não paga para vender. Né? Diferente de um e-commerce próprio, que você tem que investir em tráfego, você tem que ter uma boa audiência, fortalecer o seu branding. São questões complexas para a pessoa que está começando agora, entender um pouquinho do que é a venda online. Então, a pessoa validar o negócio dela dentro dos marketplaces, a chance dela ter sucesso e não necessariamente colocar tanto dinheiro na frente é muito maior. Eu adoro a sua leitura, porque é exatamente a minha leitura também. E lá atrás, quando começou o boom do online, o caminho de muitos empreendedores foi ir para o site próprio, e muitos desistiram, porque depois de montar toda a estrutura, de montar a parte logística, de montar a parte de segurança, eles descobriram que ia ter que criar toda uma audiência. No Sim. marketplace, essa audiência ela já está construída e ela já está aqui. Então, a partir do momento que você já tem produto, que você consegue colocar em sites para vender sem custo nenhum, né? Só paga se vender, e o seu produto aparece para muito mais gente, a chance de sucesso com um investimento menor é muito maior. Então, eu recomendo sempre que a pessoa comece pelo marketplace, mas também que ela possa depois se desenvolver e caminhar para outros canais, somando aí ao marketplace. A sua leitura está perfeita. Total, total. Vamos nessa. Muito bem, então falando um pouco da Shein, né, a nossa missão original é tornar a beleza da moda acessível para todos. A gente fala muito de moda porque a Shein hoje ela já é o maior player do mundo em termos de moda. Aqui no Brasil ela está entre as 3 maiores empresas de moda, né, e competindo inclusive com empresas que têm lojas físicas. A Shein hoje ela não tem loja física, de vez em quando a gente abre uma outra loja pop-up por um final de semana, mais por uma estratégia de marketing, mas você vê o tamanho desse negócio. E claro que o que começou como moda, né, e a linguagem de moda, vocês vão ver aí ao longo dessas aulas, está em todo o aplicativo, mas hoje a gente também já vende praticamente todas as categorias. Show de bola, show de bola. Isso também foi uma novidade que eu fui descobrindo aqui, pesquisando um pouco mais sobre a Shein, porque isso também é interessante, porque às vezes a pessoa que entrou nesse curso aqui de curioso, e às vezes ele nem trabalha com moda, achando que, vou só absorver conhecimento. Não, você também pode vender na Shein, porque realmente aqui eles estão expandindo muito os canais. Você pode pegar o aplicativo aí e dar uma olhada, porque realmente, é claro, a parte de moda ela é considerável aqui dentro, né? Ela é a maior categoria, sem sombra de dúvidas, mas tem ali outros caminhos que dá para você seguir e ir validando no seu negócio. E inclusive a gente tem categorias fora de moda que crescem muito, e eu vou dar exemplos aí ao longo das aulas, exemplos práticos, reais de sellers de outras categorias que vocês podem, inclusive, Nessa aula, a gente continua aqui com o Marcos. Ele vai trazer diversos dados muito importantes de como funciona a Shein, os números dela, para você entender o real potencial desse marketplace no seu negócio. Não é isso, Marcos? sensacional, Wallace, muito obrigado. E como vocês viram na última aula, a nossa missão, né, a missão da Shein, é tornar a beleza da moda acessível para todos. E aí, graças a essa missão, né, de não só falando de custo ou de benefícios ou de valor, de preço, mas falando de produtos bons, de qualidade, com valor acessível para todos, foi o que projetou a Shein aos grandes números que a gente chegou hoje, né? E aí, quando a gente fala da força da Shein hoje no Brasil, são esses números que eu gosto de trazer. Então, para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, a Shein já soma aí mais de 50 milhões de consumidores regulares. É como se mais ou menos de 15 a 20% de todo o Brasil consuma aí da Shein pelo menos uma vez por mês, o que é muito interessante, porque você vê aí a composição e o tamanho dessa audiência, porque é a partir desse tamanho, né, do tamanho dessa audiência, que você vai ver aí o poder para você vender os seus produtos e para você alcançar mais pessoas também através de um marketplace. E um outro dado que ele é muito importante é que hoje a gente tem 25 mil sellers. Então, 25 mil pessoas como você, que vende online, que vende seus produtos através aí do marketplace da Shein. Então, pensa comigo. Hoje a gente tem 50 milhões de consumidores para 25 mil sellers. Dá mais ou menos aí 200 consumidores
por seller na Shein. Então, é uma oportunidade muito boa, porque a proporção de consumidor é muito maior que a proporção de seller, o que mostra que a plataforma tem espaço para muito seller, tem espaço para crescer, tanto na categoria de moda, que são as nossas principais, quanto também em outras categorias, né, Wallace? Exatamente, Marcos. Realmente, às vezes a gente fala de Shein, a pessoa já pensa logo em moda e somente isso. E a gente está aqui também para desmistificar esse ponto. Hoje a Shein ela tem diversas categorias que você consegue explorar com muita facilidade. Vocês vão ver isso também no decorrer das outras aulas. E é muito interessante que, a partir aí também desse crescimento, né, é um crescimento que foi acompanhado mundialmente. Então, quando a gente pensa no cenário da Shein no mundo, hoje a companhia ela já está em mais de 150 países, hoje o aplicativo já é traduzido para mais de 50 idiomas, e a gente tem escritório em 19 países. E aqui fica uma curiosidade, né, que muitas pessoas me perguntam, Marcos, onde que fica a Shein, afinal? A Shein ela fica em Singapura, que hoje é o país mais tecnológico da Ásia, né, o polo da tecnologia da Ásia, e um dos nossos principais escritórios fica aqui no Brasil, em São Paulo. Bom, e aí dentro da Shein, a gente tem 3 modelos de negócios, que são os modelos que a Shein trabalha, né? Tem negócios que todo mundo já conhece, tem negócios que poucas pessoas conhecem. O principal hoje, né, o principal negócio da Shein no Brasil são os marketplaces. Então, empresas brasileiras que podem vender seus produtos ali pela plataforma da Shein. É normalmente o caminho de entrada, né, o meio de entrada de todo o seller na Shein, começa por aqui e depois pode ir evoluindo aí para os outros canais sem problema nenhum. Então é muito interessante, e no próximo slide vocês vão ver a dimensão, né, do formato de cada tipo de negócio na Shein. Hoje, Marketplace é o nosso negócio, é o maior negócio no Brasil e é o negócio mais crescente também. Além do Marketplace, a gente tem aí a produção local, que são fornecedores homologados, certificados, com todo o nosso critério, né, de análise tanto das certificações quanto da estrutura da própria empresa. E aí são fábricas brasileiras que podem produzir aí peças, principalmente de vestuário feminino, e ao invés delas venderem para o consumidor final, elas acabam vendendo diretamente para a Shein, né, num formato muito interessante também para quem trabalha aí nesse segmento. Então, o caminho natural é entrar com o marketplace, mas quem tiver interesse pode evoluir aí também para a produção local. E para fechar, a gente também tem as famosas importações, que foi o que nos deixou assim mais famosos, mas que hoje cresce um pouco menos que o marketplace e que a produção local, que hoje detém aí a maior parte da receita brasileira da Shein. Bom, então a gente falou sobre as importações, mas claro, esse hoje é o cenário brasileiro, né? Então, em 2025, 55% das vendas no Brasil da Shein, então a maior parte, né, das vendas, elas são aí de origem do marketplace. Então, empresas brasileiras sediadas aqui, vendendo aí mais da metade, né, de tudo que é vendido na Shein Brasil. E claro que o caminho aí até 2026, a nossa projeção é que esse número chegue em 85%, né? Marketplace mais produção nacional. Então, a gente acredita que até 2026 a quantidade de produtos produzidos, fabricados ou desembaraçados no Brasil vão continuar sendo a maioria dos produtos vendidos hoje na Shein. Incrível, incrível. E é algo que a gente vai vendo com o passar do tempo que a tendência é que isso aumente de verdade. Principalmente porque às vezes a pessoa tem a sensação do tipo, a Shein é um marketplace asiático e só tem aquele viés do tipo, só importação e é só isso que funciona. Não, pessoal. Tem N outras formas aqui, como você pode ver, está crescendo e crescendo muito. A galera que já vende faz todos os processos aqui dentro do Brasil. Então é algo que a gente já pontuou em alguns momentos, até no próprio YouTube, tem vídeo que a gente fala um pouquinho sobre isso. E é importante você olhar para esse cenário também. Porque, de certa forma, se você deixar só ficar focado nos marketplaces nacionais e ficar focado só no que funciona aqui dentro, né, você vai vendo aí achando que a Shein só funciona produtos que não são do Brasil. Mentira. A grande maioria está aqui dentro e está funcionando pra caramba. Vocês vão ver mais nas aulas à frente aí alguns cases bem legais de galera raiz mesmo, nossa raiz aqui brasileira, fazendo acontecer dentro da Shein. Exato, sensacional, Wallace. E seguindo aí então a nossa aula, é importante que as pessoas saibam então que não é só moda, como você disse, que a Shein vende hoje. Hoje a gente vende praticamente todas as categorias. Então as categorias que elas têm aí mais conexão
com a moda, tanto no estilo de produto quanto no alcance ao consumidor, elas acabam vendendo melhor na Shein, né? Como, por exemplo, utensílios domésticos, cosméticos, acessórios, né? Bolsas, semijoias, eletrônicos. Então, tudo que o mesmo consumidor de moda compra acaba pegando outras categorias também. Mas a Shein hoje já aceita ferramenta, EPI, todas as categorias praticamente. Só 4 tipos de produtos que a Shein hoje não aceita, que são medicamentos, pela regulamentação da Anvisa, alguns tipos de alimentos, principalmente os mais perecíveis, nada que seja acima de 30 quilos por uma questão logística, e, por fim, nada que não seja regulamentado no Brasil ou nada que seja, de fato, proibido no Brasil. Né? Então, um exemplo que eu dou são alguns artigos de tabacaria, como, por exemplo, cigarro eletrônico, você não vai encontrar na Shein, assim como, por exemplo, produtos de falsificação, que a Shein combate fortemente esse tipo de prática. E isso é ótimo, porque, novamente, fazendo aquele gancho, né? Ah, vou comprar um produto baratinho e sempre pode causar aquele impacto do tipo, ah, é uma falsificação e tudo mais. A Shein vindo com essa pegada de filtrar isso de verdade, dá mais confiabilidade para a marca. Porque, de certa forma, às vezes a pessoa vê um produto e tem aquela dúvida. Né? Às vezes você entra em alguma lojinha suspeita, eles falam estranho esse preço e tal. Se a Shein tá realmente combatendo isso aí, que é muito interessante que isso aconteça, eu acho que vai validar muito a confiança do consumidor e, consequentemente, as vendas da galera que está vendo esse vídeo aí. Exato, e é muito interessante, eu gosto muito da Shein nesse sentido, porque tudo isso que a gente falou até então, né, a questão de custo-benefício, a questão de mostrar os produtos que o público realmente gosta, se preocupar com essa parte de qualidade, ela se reflete no jeito que o consumidor final, né, que o comprador, ele se relaciona com a plataforma. Então eu trouxe até aqui um exemplo que eu acho muito interessante de um case, né, de uma dinâmica que a gente fez aqui na Shein. A gente pegou 4 celulares, como o meu foram 5, e a gente abriu esses celulares na tela inicial da Shein ao mesmo tempo, no mesmo horário, conectados na mesma rede, mas, claro, de usuários diferentes, cada celular de uma pessoa. E aí, olha que interessante como que foi aí a visualização de tela de cada um, tá? Então, no consumidor número 1, a gente teve principalmente produtos das lojas internacionais, produtos mais caros, porque é o que aquele consumidor gostava. No consumidor número 2, acessórios variados, produtos mais baratos, produtos mais simples. No consumidor número 3, produtos aí de mood casual, fashion store, uma moda mais moderna, vamos dizer assim, tá? E no consumidor de número 4, produtos de mood elegante. No meu celular, até pelo meu momento de vida, apareceu muito produto de neném, né, e de criança. E esse é o ponto legal da Shein. Porque quando você navega no aplicativo, que ele é um aplicativo com esse histórico de moda, você vai navegando como se ela fosse de fato uma ferramenta de moda. Então você abre ali o aplicativo, ele vai mostrando os produtos que você gosta, e aí você vai rolando para cima, e você acaba ficando ali uma longa data, né, pesquisando por produtos e ocasionalmente, quase sempre, enchendo o carrinho. E isso é muito interessante na rolagem infinita, né? Porque a pessoa às vezes abre ali pelo simples fato do prazer de ficar vendo os produtos e, consequentemente, vai colocando as coisas no carrinho até tomar uma decisão de compra. É algo bem interessante e algo que poucos marketplaces, quiçá nenhum marketplace nacional, vem fazendo isso tão bem quanto a Shein. Isso é algo bem interessante, porque, como você pode ver, cada um dos 4 consumidores mostram produtos diferentes, o que é bom para você que é vendedor. Porque você vai conseguir atingir aquele nicho que você atua com mais facilidade. Né? E principalmente o Marcos vai falar um pouquinho sobre essa questão de ads aqui dentro da Shein, que é algo muito legal também. Vocês vão entender o porquê disso. O simples fato de não ter, né? Às vezes você está meio na dúvida assim, não tem ads aqui. E o Marcos vai explicar um pouco melhor sobre isso. E o que dá realmente nivela o jogo. Essa é a verdade. Nivela o jogo porque mostra de verdade para aquele público que tem um interesse no seu produto. Então, a chance de você vender aqui numa rolagem infinita que realmente tem o algoritmo do seu perfil de compra, eu acho que é muito mais interessante do que qualquer outro marketplace que você não tem ali uma rolagem, digamos, exclusiva para o seu perfil de compra. Sensacional. E muito bem colocado, e até antes da gente entrar nessa questão de ads, esse é um ponto que muitas pessoas me perguntam, né, Marcos? Tá, já entendi, já vi o tamanho do mercado, já vi a dinâmica aí da plataforma, mas o que que eu preciso e principalmente o que que eu ganho para ingressar na Shein? Né? Quais são os pré-requisitos e quais são os benefícios de um seller hoje na Shein? E é isso que a gente vai falar aí a partir
Uma outra experiência que eu gosto de trazer, que acontece muito no aplicativo da Shein, principalmente no celular, tá? As pessoas me perguntam muito, Marcos, por que que funciona? Por que que tanta gente gosta do aplicativo da Shein? Eu não sei se você sabe, a gente vai falar um pouco mais para frente nas aulas, mas a Shein não tem ads. A gente não tem como um seller pagar para a gente mostrar um produto específico para um público definido. Na verdade, dentro da plataforma, dentro do nosso aplicativo, você vai vendo, enquanto usuário, os produtos que você gosta e que existe, de fato, a possibilidade de você comprar, até pela leitura que é o nosso algoritmo. Então, a gente fez um teste aqui internamente na Shein, onde a gente pegou 4 celulares, com o meu foram 5, abrimos na página inicial da Shein no mesmo horário. E esse daqui foi o resultado. Então, pensa o seguinte, no consumidor número 1, apareceu principalmente lojas oficiais internacionais com venda para o Brasil, produtos mais caros. Para o consumidor número 2, apareceu principalmente acessórios variados com ticket médio mais baixo. Para o consumidor número 3, a gente teve aí produtos de multicasual, mais relaxados, e para o consumidor de número 4, produtos mais chiques e elegantes. O meu, particularmente, deu muito produto infantil de criança, porque é o meu momento de vida. Esse é o segredo da Shein. Então, ela vai, aliás, um dos, né? Ela vai te mostrando o que você realmente quer ver. Você, enquanto usuário, vai navegando ali na tela do seu celular, vai rolando para cima como se fosse uma rede social, vendo e gostando, e acaba ficando lá mais tempo do que você fica em outras plataformas, e você acaba comprando mais. E aí, por isso, graças a esse modelo de navegação, não tem ads, e aí o seller precisa ter um cuidado especial com o estilo da publicação, porque quanto mais bonito for o anúncio, faz muito mais sentido e pode ressaltar muito mais nas vendas. Com certeza, com certeza. E até um complemento com o que você falou, muitas vezes a gente abre o aplicativo e, de certa forma, só com uma ideia do que a gente quer. E mostrando como o algoritmo funciona ali, né? Pô, beleza, cara, entendi o que você gosta, vou te mostrar mais coisas. Porque vamos falar a verdade, pessoal. Talvez a pessoa não iria pesquisar, igual no Consumidor 3 ali, a gente tem, parece que é uma calça, que uma perna é verde, a outra é jeans, né? Dificilmente a pessoa iria pesquisar calça, perna verde e perna jeans. Não, a pessoa não iria pesquisar assim. Mas, baseando na quantidade de cliques, no volume de pesquisa que pessoas parecidas com aquele consumidor, ele tende a mostrar mais daqueles produtos. Então, muitas das vezes, né, e é o clássico, né, encher o carrinho ali e depois ir selecionando o que você vai levar para casa. E muitas das vezes você vai comprar certas coisas ali, o seu cliente, né, que eu estou falando aqui diretamente com quem vai vender, o seu cliente vai colocar no carrinho ali certas coisas que talvez ele nem realmente, de fato, foi ali pesquisar isso. E faz com que o ticket médio aumente de forma bem considerável esse formato de pesquisa. Que é um formato, eu acho, assim, bem inovador. Se você olhar, por exemplo, igual no início do curso, você comentou que existem 10 grandes marketplaces dentro do Brasil, 10 grandes sites que dominam 51% das vendas, né, do volume ali de venda dentro do nosso país. Se você olhar para os nacionais, nenhum deles tem esse formato. E se tem, é um formato muito precário. Pode olhar até para o maior do Brasil, você pode olhar para qualquer um que não tem esse formato, dessa fluidez de realmente, dessa rolagem infinita, te mostrando algumas ideias de produtos, baseando naquilo que te chamou mais atenção. Então, isso aí, sem sombra de dúvidas, deve aumentar o ticket médio, assim, de uma forma bem, bem satisfatória. E é muito comum que a pessoa, quando ela vai acessar um site, ela vai acessar um marketplace, o ponto de partida dela seja o Google. Então, eu jogo o nome do meu produto no Google, eu caio ali em algum marketplace e aí me direciona. No caso da Shein, o ponto de partida, na maioria das vezes, é a própria Shein. Então, a pessoa ela já está habituada a entrar, ao invés dela procurar o produto no Google, ela abre o aplicativo da Shein e vai ver o que tem ali. É como comprar uma roupa mesmo numa loja de roupa. É sensacional. Sim, sim. E sem contar que dessa forma, o seu, vamos dizer assim, a sua concorrência se torna um pouco menor, né? Porque quando eu dou um Google e vou na aba de shopping ali, eu estou concorrendo com milhares de sites. Eu estou concorrendo com empresas que têm um ads absurdo ali dentro, né? Então, o desafio se torna, eu acho que um pouco menor, se parar para pensar. Nessa aula aqui vai ser um pouco diferente dentro aqui da Shein Plus, porque a gente vai fazer um react. E realmente, às vezes você vai falar, pô, cara, mas isso não é coisa de YouTube, isso não é algo que você postaria no seu canal?
Não, porque é um react muito poderoso de um case de sucesso aqui da Shein, e a gente vai comentar alguns pontos importantes, que talvez você não viu isso até aqui dentro do curso, mas no decorrer do curso, cada um dos pontos que a gente comentar aqui dentro vai fazer muito sentido, não só para a Shein, para suas vendas online, e o Marcos está aqui com a gente para ajudar nessa jornada, não é isso, Marcos? Sensacional, Wallace, muito bem colocado. E ocasionalmente a gente acaba recebendo aqui na Shein alguns sellers, pessoas que querem não só conhecer a nossa sede, mas para trocar um pouco as experiências, para nos passar também os aprendizados, o que a Shein é boa, o que a Shein pode melhorar. E a gente trouxe aqui um vídeo de um dos sellers que esteve conosco, que é o Leandro, como um case de sucesso para a gente discutir e para a gente trazer aí como boas práticas para que você, também seller ou futuro seller na Shein, possa aprender e possa ingressar nessa plataforma com o pé direito, tá? Vamos lá? Vamos nessa. Sou proprietário da marca Divina Gata e da HN Store, né? A gente é segmento de roupa feminina, tá? E a gente começou nesse trajetória há 20 anos, né? Já faz 20 anos, com a minha mãe costureira. Eu acho que vai ter muita gente assim com história similar com a gente, né? Assim, a mãe costureira, no salão do fundo de casa, essas coisas. E ela tinha um sonho de criar uma marca, né? E esse sonho, graças a Deus, foi realizado, né? Hoje a gente tem uma marca, a Divina Gata HN Store, né? E ela conseguiu realizar esse sonho, né? Infelizmente hoje ela não está mais entre nós, mas ela realizou esse sonho em vida e hoje eu e meus 2 irmãos estamos continuando essa história aí e levando esse legado dela. Ela começou ali no fundo de casa mesmo. Wallace, olha que interessante, tá? Esse tipo de relato, né, de uma empresa familiar, de uma empresa que começa com o pai, com a mãe, com a família, e depois passa para os filhos, e os filhos acabam trazendo esse ar de modernidade, de trazer esse poder do conhecimento, da tecnologia, para trazer a marca que muitas vezes era 100% presencial, era da costureira, era do pequeno comerciante, para o online, né, muda realmente e pode mudar muito a vida das pessoas, e é uma história que eu vejo recorrentes vezes, né, nas palestras que a gente faz. Você também enxerga essa realidade aí? Você também vê isso junto com seus sellers? E, Marcos, eu achei muito interessante esse início do case aí da Divina Gata, principalmente o que ele pontuou ali no início, né? Que muitas pessoas vão se ver dentro do case dele, porque realmente, às vezes a pessoa tem aquela visão da empresa tradicional que não consegue se atualizar. Pô, a empresa tinha 20 anos. E aí, com certeza, no decorrer do case, a gente vai ver essa modernidade entrando e fazendo acontecer junto com a Shein. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue, de certa forma, conectar essas duas coisas, né? O tradicional, a produção, porque isso aqui, de certa forma, claro que vai se modernizando, mas o produto está ali, a coisa acontece, o formato que a venda acontece, ela sempre foi diferente. Então, agora, tendo um outro canal de vendas, com certeza vai te trazer mais escala, né? Porque vamos parar para pensar, há 20 anos atrás, quando a mãe dele realizou esse sonho de ter essa marca própria, para pensar como é que era feita essas vendas, né? Obviamente não existia marketplaces, a internet era extremamente inacessível, vamos dizer assim. Então, num mercado completamente diferente, a empresa se inovou e fez acontecer, né? Tem vários cases aí de empresas que não se atualizam e que, de certa forma, morrem, né? Tem cases aí de empresas que fabricavam máquinas fotográficas e não conseguiram se desenvolver porque não se atualizaram no mercado. Tem várias coisas assim. Então, em qualquer cenário, é muito importante você focar nessa atualização. E com certeza, passando, né, de pai para filho, essa modernidade tende a ser ainda melhor, principalmente com a Shein aí junto nessa empreitada aí, junto com a Divina Gata. Sensacional. Com as máquinas antigas dela de costura, né, fazendo, se eu não me engano, era uniforme, sabe, avental, essas coisas. Aí do avental, eu e meu irmão começou a fazer camisetas e depois a gente montou a marca de moda feminina, né, e assim foi. Já tá 20 anos aí nesse mercado, já mexemos com representação, com loja física e hoje a gente tá no online. Um tempo a gente tá vendo o movimento físico, ele diminuir, migrar muito pelo online, né? Então, acho que no primeiro momento foi assim, não ficar para trás, né? Olha que interessante esse ponto, hein, Wallace? Que também eu vejo uma similaridade com muitos empreendedores que a gente atende, né? Muita gente 100% no presencial, fazendo as vendas ali de uma maneira mais tradicional, igual você citou, mas acaba que depois de um período, em algum momento, e principalmente
ali de 2020 para frente, né? O online, ele ocupa uma posição, a venda via e-commerce, via marketplace, ela ocupa uma posição que é impossível não ser consumidor, ou é muito difícil você não conseguir vender e vender bem por ali, né? Então, esse momento de transição, esse momento de mudança, além de ser um momento que muita gente passa, também eu vejo que é um momento, assim como o Leandro, um momento de muita coragem, né? Que você precisa aprender algo novo, precisa entender um modelo totalmente diferente de venda, mas que quando você entende, você entra nesse mercado, as possibilidades são muito grandes também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a pessoa fala, né? Isso eu escuto muito. Ah, não tem mais espaço, os grandes estão engolindo os pequenos. Cara, empresa 20 anos costurando no fundo da casa da mãe e o negócio consegue se desenvolver no online. Então, isso é um grande mito, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo e dá para, com certeza, você validar o seu negócio dentro do online. E, pessoal, não precisa nem falar, né? Questão de custo, a facilidade de você começar a vender online, tudo isso é algo que você tem que colocar na ponta do lápis. Porque, de certa forma, ele até pontuou questões de loja física, representações e tudo mais. Cara, o custo para ele conseguir desenvolver esse mercado físico é 10, 20, dependendo do negócio, 1000 vezes mais caro. 1000 vezes, o investimento é 1000 vezes maior. E talvez para ter até o mesmo resultado. E ali dentro do online você consegue uma escala muito maior sem necessariamente aumentar o seu custo fixo. Que isso é muito importante. Porque para pensar, se você tem uma loja física que você atende 10 clientes ao mesmo tempo com 2 funcionários, você concorda comigo, para você atender 100 clientes, você vai precisar de 20 funcionários, né? Em média, assim, óbvio que essa conta não é tão simples assim, mas em média você vai ter que acrescer isso de uma forma igualitária, né? Crescer proporcionalmente isso. Dentro do online isso não é bem assim que funciona, né? Essa escala ela é muito maior, né? Se você investir em tecnologia, processos de expedição e ter isso tudo estruturado, né? A sua escala, a escalabilidade ela é infinita. Então, sem sombra de dúvidas, durante o case, vocês vão ver ele falando o poder que a escala tem. Ele já falou alguns momentos aqui. Aí, a gente pausou o vídeo nesse momento, acompanhar o mercado, a estrutura, e a Shein é grandiosa. Então, a gente vai ver essa evolução aqui dentro do case, que, sem dúvidas, é algo que você tem que prestar atenção com muito carinho. Excelente leitura. Vamos lá. Acompanhar o mercado e a estrutura da Shein é grandiosa, né? Eu acho que hoje é o maior marketplace mundial voltado para moda, né? E pra gente, assim, foi algo perfeito, assim, para fazer a gente decolar. Pouco tempo deu aquele boom, né? E a gente ainda sem estrutura para fazer 700 pedidos num dia, a gente ralava bastante, né? Então acho que a experiência positiva, assim, foi ter passado por esse processo de aprendizado que hoje a gente consegue passar para os nossos funcionários, né? Essa demanda, graças a Deus hoje assim tem possibilidade de só ficar por trás, né? E ter os funcionários que a gente consegue comandar por ter essa experiência assim que a gente teve no começo. Quando a gente começou, que nem... Olha que interessante esse ponto, Wallace. Você falou que com pequenos investimentos, com um investimento muito menor do que você faria numa operação no mercado físico, por exemplo, né? Você consegue abrir sua loja online. E reflete muito a fala dele, porque hoje, no Brasil, todo mundo sabe que empreender é um grande desafio, né? E para uma pessoa empreender, ela tem que minimizar o quanto ela puder os riscos de empreender. E custo é um risco muito grande. Então, quando você tem a possibilidade de abrir uma loja, mas uma loja que você não vai ter custo nenhum, ou praticamente baixíssimo custo para implantar uma loja dessa, que é uma loja virtual, uma loja no marketplace, você tem a possibilidade de, assim como o Leandro fez, colocar sua loja, criar lá o seu login, a sua senha, entrar, testar, vender primeiro e ir se estruturando ao longo do processo. Porque assim você diminui o custo e aí você vai garantindo a receita primeiro, antes necessariamente de todos os investimentos que você precisa fazer na sua loja. E isso é muito legal, porque voltando, é exatamente o gancho que eu tinha acabado de falar aqui antes da gente continuar. Pô, para pensar em um dia você fazer 700 pedidos, cara. Pensa nisso fisicamente falando. 700 pessoas no caixa, 700 pessoas para bipar, sei lá, se você tem um checkout, um PDV, para bipar ali a mercadoria, empacotar, atender bem o cliente. Pensa no caos que não seria uma loja para atender 700 pedidos em um único dia. É o complexo. E ele dentro, ele mostrou pra gente que, pô, ele não estava estruturado para isso. E ele conseguiu vender. E aí, completando o que você falou, é exatamente isso. Você conseguir se estruturar no caminho, né? Você não precisa montar o seu carro com 4 rodas completo para começar a sua viagem. Você pode ir montando ele durante o processo, né? Vamos com aquela bicicletinha só de uma rodinha ali pedalando, depois você compra outro pneu e a gente vai se desenvolvendo ali em cima disso.
E para quem está no dia a dia do negócio, principalmente de uma loja física, de uma fábrica que faz vendas físicas, sabe o tamanho do trabalho que é fazer essa quantidade de vendas, né? Primeiro porque o consumidor, muitas vezes, num negócio presencial, ele não está à disposição para comprar a qualquer momento. Então, ele vai naqueles momentos de pico, depois do horário, final de semana principalmente. Então, a loja tem aqueles pontos de pico. No caso de uma venda de e-commerce, os pedidos eles são feitos quando a pessoa está dentro do ônibus, quando a pessoa está à noite, de manhã, independente, né? A pessoa com o celular na mão, ela consegue comprar a todo momento. Isso é muito interessante porque quem vai ditar o ritmo, a organização, as etapas de envio dos produtos, por exemplo, é o próprio empreendedor e não necessariamente o cliente. Muito interessante, né? Demais, demais. Eu acho que isso aí vai evoluir cada dia mais. Pode ser clichê o que a gente falou, a questão da facilidade, muita gente fala sobre isso, mas é algo que a gente tem que alertar, porque às vezes a pessoa fica criando barreiras para poder entrar no online, fica criando dificuldades onde não existe. E aí a gente repontuar isso eu acho importante. Então você vê, cara, você clica no link, faz seu cadastro ali, começa a se organizar que as vendas vão acontecer. Sensacional. Quando a gente começou, que nem eu comentei, era eu e meu irmão, né? A gente já tinha estrutura de loja, mas quem mexia com a plataforma era a gente. E com isso, em 2 meses, a gente foi contratando gente também para ajudar a gente, né? Contratando mais 2 pessoas para o setor da embalagem. E hoje, hoje a gente tem em torno de 8 pessoas só para trabalhar no Marketplace Shein, né? E o mês passado, a gente fechou um espaço de um galpão, um espaço aberto de 1.000 metros quadrados, né? Para a gente acompanhar esse crescimento que a gente está tendo na plataforma, né? Então a gente está indo para um galpão de 1.000 metros quadrados, né? E hoje a gente faz em torno de 400, 500 pedidos por dia, né? E tivemos um crescimento muito bom assim. E agora também a Shein deu a oportunidade da subloja, né? E com a subloja a gente montou a HN Store, né? E teve mais um crescimento de 15% em cima disso aí, no primeiro mês. Eu acho que a plataforma Shein hoje, ela facilita muito pra gente vendedor, né? Então assim, a questão de treinar o funcionário, ele não é muito complicado, porque a plataforma Shein, ela praticamente deixa muito mastigado pra gente, assim, né? Então a questão de cadastro é questão fácil, sabe? Para você cadastrar o seu produto, tem um cadastro completo, muito fácil de cadastrar. Questão de separar o pedido, o tempo para você separar. Então essas informações, a gente que vem acompanhando a Shein, a gente está vendo a Shein sempre atualizando isso para deixar cada vez mais fácil para a gente essa questão de cadastro de produto, a venda do produto, o tempo de entrega, o tempo de embalagem. Hoje a Shein cada vez mais está facilitando isso para a gente. Então a gente pegou pessoas que praticamente não era desse ramo, né? Em pouco tempo, em menos de um mês, o funcionário já estava dominando a plataforma Shein. Olha que interessante esse ponto, Alas. Ele fala praticamente da trajetória da empresa desde o início até então. Então, começou com uma pessoa, a mãe dele lá, costureira, depois 2 pessoas, que eram os 2 irmãos que embalavam e faziam todas as vendas ali no início, né? E logo já chegaram em 8 pessoas. Isso sim é escalar, né? É começar a crescer e começar a produzir faturamento com que você possa fazer a sua empresa de fato crescer. E no Brasil, você sabe melhor do que eu, que quando você contrata um funcionário, né, pelo custo, pelo desafio, pela dificuldade também, às vezes, de ter um funcionário ali preparado para fazer o trabalho, normalmente é a última decisão que o empreendedor toma. Então, eu só vou contratar um funcionário quando eu chego naquele ponto que eu não dou conta mais do trabalho. E aí, o Leandro, aqui do nosso case, chegou a ter, então, está aí com 8 funcionários nesse momento. Então, é muito interessante porque uma das possibilidades, um dos motivos porque é muito possível escalar na Shein é essa simplicidade de operar a plataforma. Então, a Shein, ela monta todo esse ferramental, ela tem ferramentas de marketing, ferramentas de logística, ferramentas integradas entre elas, que possibilita com que uma pessoa acaba fazendo o trabalho de uma maneira mais eficiente do que 2, 3 numa empresa presencial. E aí está um dos segredos da possibilidade de escalar uma loja online dentro da Shein. Sem sombra de dúvidas. E conectando essa questão, igual ele falou que com menos de um mês a pessoa já estava dominando a plataforma, cara, para pensar na dificuldade que é você pegar uma pessoa que nunca trabalhou com vendas físicas. Pensa numa pessoa que vai ser atendente da sua loja física
para pensar a curva de aprendizado dela, como é que ela é muito mais longa. Pô, ela vai ter que aprender a ser extremamente receptiva, ela vai ter que aprender a fazer um processo de venda ali. Pô, essa bermudinha combinou com esse short. Então, essa curva de aprendizado para uma pessoa que nunca teve um contato de atendimento com uma pessoa ali no tete a tete, frente a frente, ela é muito mais longa. Não é com um mês que a pessoa vira um grande vendedor. Ali na Shein, com um mês, ele já tem um funcionário capacitado ali para poder avançar com as vendas de verdade. Né? A pessoa às vezes fala, a venda online ela é muito fria. Cara, não é questão de ser fria, é questão de ser escalável. Você tem que focar em fazer o máximo de coisas com o mínimo de recurso possível. Né, o máximo de vendas com o mínimo de recursos possíveis. Né? Então, pô, se ele tem 8 funcionários, faz ali 500, 600 pedidos por dia, né? Ele tem uma média ali muito alta de pedidos por funcionário. Né? E, pessoal, não estou falando que é 8 pessoas embalando e despachando o produto, não. É 8 pessoas operando a plataforma dele como um todo. 8 pessoas responsáveis por todo o processo de 500 pedidos por dia. Então, isso aí é extremamente escalável. Se você já teve loja física, se você trabalhou em alguma loja física, sabe que isso seria impossível você fazer isso em uma loja física com 8 funcionários, sem sombra de dúvidas. E um cálculo que eu acho que todo empreendedor deve estar fazendo durante esse case, né? Se você multiplica essa quantidade de pedidos pelo ticket médio, pelo valor dos produtos, você Sim. também consegue estimar qual que é o valor de faturamento que você, seller, consegue chegar vendendo essa quantidade. Claro que não dá para afirmar com toda certeza que você vai entrar vendendo 400, 500 produtos por dia, mas se tem alguém fazendo isso dentro da Shein, eu acredito que é possível desenvolver o conhecimento para que muitas outras pessoas também alcancem esses números. Não, e se tem alguém fazendo isso, e esse alguém é alguém como você. Ele acabou de contar a história dele. Eu não estou falando que 500 pedidos por dia saiu de uma grande indústria, de uma indústria que chegou no Brasil contratando 1.000 pessoas para fazer o processo. Não, cara. Estou falando de uma pessoa que sonhou, apostou na plataforma e está aí contando a história agora. Perfeito. E no começo, né, era eu e meu irmão, era 2 pessoas, e hoje a gente quadriplicou esse número de funcionários, né? Então a gente tá eu e meu irmão, que são as 2 pessoas, e mais 8 pessoas para tomar conta da plataforma hoje. Eu mesmo tento acompanhar sempre, né, as lives que vocês fazem, até para questão de informação, até questão de a gente pegar a experiência de outros lojistas, porque assim, eu acho que cada um tem um tipo de experiência. A gente sempre está se atualizando, né? A Shein também sempre tenta atualizar a gente em questão de material, né? Então a gente sempre orienta os funcionários, tá sempre dando uma olhada nas orientações da Shein. A Shein tem um diferencial muito bom, né? Que a gente tem esse contato direto com os nossos gerentes. Então a gente sempre está em comunicação com os nossos gerentes, assim. Esse ponto também é muito interessante, Wallace, que muitos sellers me perguntam, né? Marcos, você fala aí de 500 vendas por dia, 400 vendas por dia, eu tenho clientes que fazem 1.000 vendas por dia, qual que é o segredo para chegar nesse volume de venda? Além dessa parte da gestão, de ter funcionários, de ter um produto, o que eu posso fazer para saber o que essas pessoas fazem, né? Então, além de todo o conhecimento, além das aulas da Shark, a gente tem as lives, né? Igual o Leandro citou, uma vez praticamente por dia, 2 vezes por dia, lives ali de 30 minutos, lives de 1 hora, cada dia uma temática diferente, onde você pode se aprofundar nos temas que você precisa aprender. E isso é muito interessante porque se você perde um funcionário, se tem aquele momento de troca, se você precisa mudar alguém, todo o material de treinamento, todos os vídeos, tudo que aquela pessoa precisa aprender, ou muito do que a pessoa precisa aprender, já vai estar ali, disponível para você. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é algo que tem que ser valorizado. No entanto, você está vendo aqui as aulas na Shein Plus, aqui na Escola Shark, mas você não pode parar por aqui. Sem sombra de dúvida, isso está atualizando a todo momento. Talvez no momento que você está vendo esse vídeo aqui, a Divina Gata já está em outro patamar, a Shein já tem outras ferramentas. Então, assim, é impossível um curso se manter 100% atualizado a todo momento. Então, por isso que se faz extremamente importante você estar consumindo conteúdo na própria plataforma. Porque lá realmente a notícia é fresquinha, porque lá eles estão estruturando isso. Quando sai tem um lançamento de alguma ferramenta, com certeza já vai ter um vídeo ali pronto explicando como aquela ferramenta funciona. Né? E a gente aqui, como criador de conteúdo, né, que faz aqui esse processo aqui te ensinando a vender online, a gente vai ter que absorver aquilo ali primeiro para depois te entregar o conteúdo. Então, sem sombra nenhuma de dúvidas, é extremamente importante você não parar por aqui. Você ter o costume, o hábito de assistir essas lives, igual ele mesmo falou. É extremamente importante você trocar essa experiência, né? Às vezes você fica ali meia hora e você fala, cara, tem 1.000 coisas para fazer, eu tenho 1.000 pedidos para embalar, eu não vou parar meia hora do meu dia para ver isso. Mas, cara, às vezes naquela meia hora tem 30 segundos que muda seu negócio.
30 segundinhos que vai mudar seu negócio ali. E se você está investindo tempo para assistir esse curso, para estar aqui na Escola Shark, eu acredito que você vai ser um cara que vai investir esse tempo para assistir essas lives também. A gente tem a Divina Gata, né? E achei um mês passado deu a oportunidade da gente montar uma subloja, né? Que é a loja da moda com a HN Store, né? E tá dando super certo, assim, essa subloja, né? Porque, querendo ou não, você tem mais visibilidade dentro da plataforma, sabe? E, que nem eu falei, em menos de um mês a gente já teve 15%, assim, de aumento nas vendas, questão da subloja. E a subloja, cada dia que passa, ela tá mais evoluindo. E um dos pontos que eu falo que é sempre questão de crescimento, porque para a gente possuir a subloja, a gente teve que fazer melhorias em questão de foto, em questão de cenário, e isso aí foi uma evolução para a gente. A gente gosta de colocar a mão na massa mesmo, né? Então a gente que começou cadastrando, e hoje a Shein, ela dá toda uma estrutura para cadastro, para tudo. Eu acho que é a melhor plataforma, assim, hoje voltada para moda, em questão de cadastro, né? E a facilidade de você fazer isso. Esse foi o caso do Leandro, né? Acho que foi um caso bem representativo, representa a realidade de muitos sellers que entram conosco, né? A empresa, a pequena empresa, o pequeno empresário, o empresário que está ali no dia a dia mesmo da empresa, barriga no balcão mesmo, muitas vezes que começou muito pequenininho e está crescendo aos poucos. Então, é gente como a gente, né? E eu acredito muito que esse case, além dele inspirar, né, as pessoas que estão querendo entrar, estão querendo, de fato, ingressar nesse universo aí do marketplace, ele traz insights muito importantes, né, Wallace? Sem sombra de dúvidas. E pontuando cada detalhe que a gente pausou aqui, trocou uma ideia, eu acho legal você também absorver isso de uma forma muito positiva para o seu negócio. Eu não coloquei esse case aqui, óbvio, o principal motivo de ter esse case no meio desse curso é para te inspirar, para te motivar, para você ser um novo Leandro aqui dentro da Shein, para você realmente olhar que é possível você sair do zero. Mas não só para isso. Todo momento que a gente pausou aqui e falou de alguma coisa importante, eu acho necessário que você anote algumas coisas e entenda do tipo, pô, cara, vamos pensar aqui, você é empreendedor e você tem essa noção desse negócio. Pô, 8 funcionários, 500 pedidos por dia. Você já começa a fazer a conta em média, qual a capacidade produtiva que um funcionário deveria ter. Olha que informação bacana que você tem aqui para o seu negócio online. Né? Então, começa a olhar outras camadas dentro desse vídeo. Né? O próprio Marcos deu o exemplo, né? Pô, se eu pegar 500 vendas e multiplicar pelo ticket médio que hoje eu tenho no meu negócio, hoje eu vou ter uma noção do potencial de faturamento que isso tem. Então, você já começa a ter dados ali que você, antes de você entrar de fato para vender, você já consegue entender o potencial de tudo. Então, acho que é importante você ver a outra camada dentro desse vídeo, né? Enxergar outras camadas. Não é simplesmente um vídeo motivacional para te inspirar. Tem dados aqui que vão te ajudar a tomar decisões dentro do seu negócio. Perfeito. Muito bem. Então, o que você precisa, né? Algumas recomendações para você vender. Os 3 primeiros pontos que eu vou passar aqui são recomendações de fato, mas a última é obrigatória. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu recomendo, não é obrigatório, tá, pessoal? Mas eu recomendo que vocês tenham 50 produtos novos cadastrados no primeiro cadastro, sempre que possível, tá? E aí um estoque de 10 peças de cada um desses itens. Por que esses 50 produtos, tá? Porque nesse seu primeiro cadastro, tanto o cadastro de loja quanto o cadastro de produto, você vai constituir a sua audiência. O que isso significa? A gente vai pegar os seus 50 anúncios, vai ver mais ou menos ali qual que é o perfil deles, vai mostrar para todo mundo que compra na Shein. Então, Marcos, eu vendo roupa feminina, mas a gente vai mostrar para público masculino, público idoso, público jovem, público vai mandar para todo mundo. Aquele público que comprar mais, ou que colocar mais o seu produto no carrinho, aquele público ele vai virar o seu público de compra, e é para aquele público que compra mais da sua loja que vai começar a aparecer os seus anúncios, né, as suas publicações. Então é importante, quanto mais rápido você trouxer esses 50 produtos, maior é o ganho de audiência, porque a partir de 50 produtos publicados no seu perfil, a Shein entende que está se tratando aí de uma empresa maior, de uma empresa com mix maior, e ela acaba permitindo que você tenha uma audiência maior também, tá? Uma observação. Mas, Marcos, se eu tiver um produto só, eu não consigo entrar? Claro que consegue, não perca tempo, já entra.
Mas um dos seus desafios, uma das suas missões vai ser aumentar o seu mix de produto, porque aí mora uma oportunidade boa também de aumentar seu faturamento, sua receita. Com certeza, e conectando um pouquinho com a forma que você mostrou aqueles 4 celulares ali, como aparece na tela principal, eu acho que isso está muito ligado a isso que você está falando. Porque, por exemplo, se você está indo para um marketplace mais tradicional, um marketplace que, igual eu falei, não tem essa tecnologia de uma rolagem infinita ali inteligente, talvez você colocar um produto que está todo mundo vendendo e você ter uma melhor oferta, com toda certeza a chance de você às vezes dominar o mercado. Tem anúncios de catálogo no Mercado Livre, tem diversos marketplaces que tem essa estratégia de colocar ali anúncios. Se você tiver melhor oferta, você vai conseguir pingar algumas vendas ali. Mas agora aqui na Shein, se você tiver um mix de produtos legal, igual 50 novos itens ali, de certa forma, talvez você vai se surpreender com itens que talvez você nem imaginaria que você poderia vender. Que às vezes você está acostumado a vender em outros marketplaces e fala, cara, é isso aqui que eu vendo. Ah, são esses 2 itens que eu vendo aqui no marketplace X. Pô, legal, então vou colocar esses 2 itens na Shein. Mas aquele item que está parado no seu estoque, talvez atende diversas pessoas dentro da Shein e vai cair na barra de rolagem delas. Então, talvez aquele produto que não performa em nenhum marketplace que não tem uma rolagem infinita, aqui pode ser a oportunidade de você tracionar ele. Excelente observação. A gente tem um seller aqui também do interior de Minas, também da área de vestuário, que ela é campeã na cidade dela de venda de vestuário feminino. Mas aqui na Shein, os 5 produtos mais vendidos dela são masculinos. Exatamente, porque acabou engajando, ela encontrou um nicho que não estava sendo muito bem atendido, o produto é muito bom e todo mundo está comprando. Então ela engajou com o produto masculino, mesmo o foco dela sendo feminino. Mudou tudo dentro da fábrica e hoje ela ganha dinheiro com as 2 linhas. Exatamente. E aí, se você for só no achismo, eu vou me basear nas estatísticas que eu tenho de outros canais, cara, você de certa forma, você pode estar perdendo muitas oportunidades ali dentro. Perfeito, excelente. Bom, a segunda recomendação que a gente faz aí para quem está entrando, para quem vai ingressar na plataforma, é claro, enviar as peças em até 48 horas úteis. Quando a gente fala em enviar as peças, é porque, para quem já está acostumado, pode até ser um pouco de chover no molhado, tá? Mas tem gente que ainda não sabe. Você vai imprimir a nota fiscal, imprimir um cupom ali de entrega, né? Vai colocar tudo na embalagem e deixa num ponto de coleta na sua cidade em até 48 horas. Então é importante você se planejar, porque atrasar nesse envio pode te penalizar em ponto seller, pode te tirar ponto, pode tirar audiência, e nos casos mais graves, pode ocasionar até aí no fechamento, no encerramento da conta mesmo, tá? Papel e caneta na mão, pessoal. Perfeito. Bom, como vocês já sabem também, preços competitivos hoje é praticamente um pré-requisito do e-commerce. Então é muito fácil você conseguir comparar preço entre um site e o outro. E quando você tem um preço competitivo, quando a pessoa ela chega ali, principalmente na etapa de fechamento do carrinho, ela não se questiona e ela não vai comparar. Então, quanto mais competitivo o seu preço for, maiores são as chances de você vender bem aqui na Shein. A gente tem uma ferramenta muito legal de referência, que é a Barganha. A gente vai falar isso também em algumas aulas, mas eu acho que é muito relevante que você se preocupe em pelo menos alguns produtos ali da sua curva A, que você consiga otimizar o preço, porque isso pode ser uma virada de chave para o seu negócio. E às vezes você fica, cara, quero ter uma margem gigantesca, eu quero ter uma boa margem de lucro aqui. Cara, por que você prefere ganhar 50% de margem e vender 10 pedidos por dia, ou você ser um dos cases de sucesso ali e vender 1.000 itens com 20% de margem? Então, vamos parar de ser ganancioso aí, pessoal. Vamos apostar na rotatividade do seu estoque, vamos apostar em ganhar realmente na quantidade, porque, igual eu te falei, aqui você não tem inadimplência, aqui você não vai ter diversas dores de cabeça que você teria no mercado tradicional. Sem contar a previsibilidade que isso aqui te dá. Tem tecnologia aqui dentro. Você vai ter uma noção muito clara de onde você vai ter que investir estoque, o seu fluxo de caixa vai ser menor. Então, cara, vamos lá. Vamos diminuir um pouquinho esse markup aí, que eu sei que tem margem para você ser competitivo aqui dentro. Eu gosto muito de citar um exemplo, Wallace, da administração e da época que eu trabalhei na Alpargatas. Na frente de Havaianas, que eram vários canais de venda, né? Você pensa no supermercado, que era o exemplo que a gente usava naquela época, tem produtos que a margem é no limite do limite de ser baixo, que são aqueles produtos chamarizes, arroz, feijão, fubá, é o básico do básico do mercado é igual. E você tem produtos que eles acabam tendo uma margem maior. A mesma coisa pode ser utilizado pelo seller dentro dos canais de venda. Então, eu tenho canais que vão me dar uma margem maior, eu vendo menos, mas me dão uma margem maior, mas eu tenho canais que têm uma margem menor, mas que eu vendo um volume muito grande. Então, uma coisa vai compensar na outra, mas no equilíbrio você acaba chegando na margem ideal para o seu negócio.
Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E indo para esse lado, né, de certa forma, um produto que é uma alta rotatividade vai fazer com que a Shein veja que você é um bom vendedor. Porque se você faz vários pedidos e consegue entregar tudo em 48 horas úteis, você é um. Eu costumo falar quando você entra dentro de um marketplace, é como se você tivesse acabado de dar match no Tinder. Pô, vamos marcar um encontro, vamos ver se a gente se conhece. Pô, você foi lá, chegou no horário, perfumado, bacana, trocou a primeira ideia. Então, levando isso para o marketplace. Pô, deixa eu dar uma moral ali pro Wallace. Deixa eu jogar os 50 produtos dele para todo mundo. Vamos ver se ele vai entregar no prazo. Vamos ver se ele vai responder o cliente certo. Vamos ver se o anúncio dele está gerando dúvida. Vamos ver se o volume está interessante. Pô, bacana, entregou no prazo, recebeu tudo certinho, cliente não reclamou, todo mundo saiu feliz, avaliação bacana. Vamos marcar um segundo encontro. Então, assim, isso aqui é uma troca de confiança que vai crescendo. Então, você tendo um produto com alto giro, isso aí a Shein vai ver de uma forma muito clara que você é uma empresa sólida. Porque você vai ter mais oportunidades de mostrar que você entrega no prazo, que seu produto é bom, que tem boas avaliações. Seu exemplo é muito assertivo, né? Eu mudaria o segundo encontro para uma segunda categoria. Vamos trabalhar uma segunda categoria. Vem para a Shein, vem conhecer a fábrica. Então, você tem outras possibilidades que quem acaba de fazer o cadastro, às vezes não tem, mas quanto mais você aumenta a sua reputação, maiores são as chances de você acessar alguns serviços e alguns benefícios que normalmente a pessoa que acaba de chegar não tem. Então, é uma construção e a gente vai te ajudar nesse processo. E claro, parte também, e esse sim é um pré-requisito e é obrigatório, do básico. Então, o básico você tem que ter um CNPJ, precisa conseguir emitir uma nota fiscal e tem que ter pelo menos um canal de venda, tá? Detalhando, tá? No beabá mesmo, quando a gente fala CNPJ, pode ser qualquer regime tributário. Se você é MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, independente, basta ter o CNPJ, tá? E no caso da emissão de nota fiscal, eu sei que tem algumas empresas que ainda usam aquele emissor da prefeitura, aquele emissor que não automatiza tanto seus pedidos e te dá muito trabalho, demora muito para imprimir uma nota. A gente recomenda muito fortemente que vocês tenham um ERP, não precisa ser um sistema complexo, não precisa ser um sistema caro, mas é importante que tenha um sistema que te permita pegar o cadastro no site da Shein, no seu portal do CERF, transferir de maneira quase automática para dentro do ERP e imprimir essa nota fiscal sem ter trabalho. Fazendo esse processo de uma maneira mais automatizada, ele te permite escalar as vendas, assim como a gente viu aí nos vídeos das aulas anteriores, tá? E até um adendo a isso aqui dentro da escola Shark, se você rolar um pouquinho para cima, você vai ver que tem um curso de Olistime do zero. Então, assim, conectando aqui com essa necessidade de um ERP, tem um curso aqui completo te ensinando desde criar uma conta Gmail para você ter um ERP. Então, de certa forma, isso também é interessante. E essa questão do aplicativo da prefeitura é um desafio mesmo. E isso aí talvez você consiga entregar o produto no prazo, tudo certinho, tudo bacana, e ficar travado nessa parte burocrática aí, realmente não faz sentido. Exato. E a Olist e a Time são parceiros da Shein. A gente tem aí 49 parceiros cadastrados de ERP, se eu não me engano. Cada dia a lista aumenta um pouco mais. Então, deu dúvida, manda para a gente, pergunta para a gente que a gente pode te ajudar. Mas praticamente todos os ERPs do mercado já estão conosco, tá? Show de bola, show de bola. E para fechar, é importante também, indispensável que você já tenha pelo menos um canal de venda. O que isso quer dizer? Significa que você precisa estar vendendo em algum lugar antes de entrar para a Shein. A Shein ela não pode ser o primeiro canal de venda. Primeiro, poxa, pensa o seguinte, eu, Marcos, acabei de comprar essa caneta que eu vou revender, não vou recolher imposto, sou CPF, é injusto com quem já está na plataforma, né? E segundo ponto, a Shein ela quer sellers que já conseguem atender uma certa demanda. Porque o que acontece muito é que a partir do momento que você publica um produto, publica um produto hoje, provavelmente na segunda eu já vou ter pedidos daquele produto. Entende? Então, ela precisa de ter a certeza de que você já consegue gerir um canal de venda para gerir o canal da Shein, que costuma trazer um volume de pedidos bem interessante, tá? Show de bola, Marcos. Só um complemento aqui, que provavelmente embaixo desse vídeo pode ter algum comentário nesse sentido. Esse canal, ele necessariamente precisa ter um volume X de faturamento mínimo? Como é que funciona isso? Tem que comprovar isso? Como é que é essa parte? Excelente pergunta. Na verdade, eu divido os canais em dois grandes grupamentos, né? O primeiro grupamento são os canais de venda físicos, então que pode ser fábrica, a empresa pode ser um importador, um distribuidor ou uma loja física, ou os canais de venda digitais.
No caso de canais de venda físico, você não precisa comprovar faturamento. Basta comprovar que o seu negócio é aquilo mesmo. Então, como que a gente faz? No caso de fábrica, ela vai te pedir foto da fábrica, foto do processo produtivo, foto da documentação que comprova que você é uma fábrica. No caso do importador, além disso, vai te pedir uma cópia da declaração de importação ou do comprovante de importação. Não pode ser só a nota fiscal, tá, pessoal? No caso de distribuidor, ela vai te pedir fotos do estoque, documentos da empresa e a nota fiscal de compra ali no seu fornecedor superior a R$80 mil. E no caso da loja física, as fotos da loja, né? Foto de vitrine, foto de fachada, foto de estoque. Então, são comprovados os canais de venda física por fotos. O que vocês precisam se preocupar? Que as fotos estejam legíveis, que tanto os nomes quanto os números, o que for pedido ali dentro da plataforma da Shein, que realmente esteja legível na foto, tá? Isso é o mais importante, é o que facilita para a gente conseguir efetivar um cadastro. Agora, respondendo a sua pergunta, Wallace, no caso de canais de venda digital, no caso de lojas online, aí sim você precisa ter uma categoria principal, né, que representa 80% dos seus anúncios, ter um estoque mínimo de 100 metros quadrados, mas muita gente aprova com estoque em casa, com estoque na sala de estar mesmo, não tem problema quanto a isso. E o comprovante de venda, de volume de venda dos últimos 30 dias, que tem que ser maior que o valor de venda nessas tabelas aqui. Então, na Shopee, R$15 mil, no Mercado Livre, nas demais, até 30 mil. Se for site próprio, ou se for ERP, né, que no ERP junta todo mundo, R$100 mil no mínimo para conseguir vender. Show de bola, show de bola. Hora de tirar print aí, galera, porque com certeza isso aqui é um ponto importante. Muita gente me pergunta, Wallace, assim, eu sou loja física, mas eu também sou loja online. O que eu escolho para aprovar meu cadastro? O que é mais fácil de aprovar? A loja online, ela vai ser sempre mais fácil de aprovar um cadastro, porque ela só te pede um documento. Ela não vai te pedir muita foto, não vai pedir muito detalhe, ela vai pedir o comprovante de faturamento. Porém, se você não bater esse faturamento que está aqui, a minha recomendação é entrar como um canal de venda presencial e falar que você não vende online nesse primeiro momento, porque senão ele vai te cobrar o comprovante de faturamento e pode dificultar um pouquinho ou adiar um pouco a sua entrada, tá? Bom, agora que você já sabe o que você precisa e quais são as recomendações para vender na Shein, eu gosto muito de trazer o que você ganha vendendo na Shein. Quais são os benefícios, quais são os ganhos para o seller, principalmente, de vender conosco, tá? O primeiro de tudo é a estrutura logística. Então, principalmente para você que nunca vendeu online, que não está acostumado com marketplace, que nunca trabalhou, a gente já tem toda a logística pronta para que você consiga despachar os seus produtos sem ter muito trabalho, tá? E funciona basicamente dessa forma. Você vai ter já a tabela de preço, com os preços bem definidos. Essa tabela eu trouxe aqui, que é a tabela vigente até então. Pode ser que ela mude futuramente, mas por enquanto, agora em janeiro, é a tabela vigente. E ela é por unidade e por produto. Então, se você vende produtos leves, estilo semi-joia, né, até 300 gramas, você vai pagar R$4 de frete por unidade para mandar para o seu comprador, tá? E esse frete é uma coparticipação com a Shein. Então, o seller paga uma parte, a Shein paga uma parte, né? No caso do seller, esse valor aqui já é o total da parte do seller, tá? Então, vou pegar esses R$4 de exemplo. E como você já sabe quanto vai custar esse frete, você já pega esse valor e já pode considerar esse valor também no preço final do seu cliente, para você não necessariamente ter diminuições de margem ao longo do processo. Show de bola. Marcos, tem algum link com essa faixa na central de ajuda, alguma coisa assim? Na parte no portal do seller, no GSP, tem uma parte que é central de vídeo do vendedor. Ali dentro, a gente sempre mantém os conteúdos atualizados e sempre que tiver alguma novidade com relação à logística, vai estar ali dentro. Show de bola. Então, eu não sei quando você está vendo esse curso, então, de certa forma, se você já tem o seu login e senha lá na Shein, fica realmente por dentro ali da central ali de, vamos dizer assim, da base de conhecimento ali da Shein, que ela vai estar sempre 100% atualizada. Mas eu gostei muito, que é uma tabela muito simples, é fácil de eu embutir isso aí dentro do meu custo do produto, não tem muitas variações. Eu acho que o caminho tem que ser dessa forma, porque eu tendo previsibilidade de quanto que eu vou pagar pela logística, é muito mais fácil eu embutir isso dentro do meu produto.
E dependendo do ERP que você utilizar, você consegue fazer esse acréscimo dos valores de maneira automática. Então, você vincula ali ao peso e replica para todos os produtos de maneira igualitária. Sim, sim. Excelente. Um outro ponto que eu gosto de trazer, tá? Sobre ponto de coleta. Tem muita gente que fala, não tem ponto de coleta na minha cidade, o que que eu faço? Tem, não tem? Eu recomendo muito que vocês entrem aqui por esse site, né, pelo Pega Aqui, que é o mesmo canal, o mesmo caminho que esse QR Code traz, para quem não quer digitar tudo. Ele vai sair nessa página, e eu trouxe o exemplo aqui da cidade de Pouso Alegre. Então, quando você digita o nome da sua cidade, o nome da sua região, ele já vai vir marcado se tem ponto de coleta e onde que é o ponto de coleta. E caso sua cidade não tenha, ou caso você entenda que tem pouco ponto de coleta, inclusive, fica a dica, pessoal, no pegaqui.com.br vocês podem tentar se cadastrar como ponto de coleta. Então, é um processo interessante que acaba levando o fluxo de pessoas para o seu comércio, caso você tenha aí um comércio presencial. Perfeito, perfeito. E você pode ser o seu ponto de coleta de você mesmo, né? Então, de certa forma. Exato, perfeito. Bom, seguindo, um outro benefício muito interessante é a comissão. Então, hoje a comissão da Shein é uma das mais competitivas do mercado, que é uma comissão de 16%. Quando eu falo 16%, é o valor que você vai pagar sobre as suas vendas. Então, vendeu R$100, você vai ter um custo de R$16, e é isso, tá? Não tem mensalidade, não tem taxa de inscrição, não tem taxa de matrícula, não tem taxa extra, não tem mais nenhuma taxa, tá? É zero surpresa, e aí você consegue também colocar na ponta do lápis, porque, pensa comigo, para vender na Shein, você vai ter dois custos, que é o frete, que é fixo, e mais a comissão de 16%, e nada mais. Então, fica muito fácil você calcular dentro do seu negócio qual margem faz sentido você ter dentro da Shein para trabalhar essa precificação estratégica. Show de bola, show de bola. Bom, além disso, a gente tem um atendimento exclusivo, que a gente vai falar um pouco mais para frente no detalhe de como que funciona o atendimento do nosso time de incubação. O seller e nem o consumidor tem taxa de devolução, não paga nada caso o produto seja devolvido ou caso tenha esse contratempo, né, que faz parte da legislação brasileira, e também não paga para participar de campanhas de marketing. E isso, para mim, é uma grande sacada que a Shein tem e que é muito forte, principalmente porque a gente comunica como um veículo de moda. Então, quando eu falo de campanha, entram tanto as ferramentas de marketing, né, os leilões dos mais vendidos, a lista dos produtos e dos termos mais buscados, as promoções próprias, né, tipo leve mais por menos, desconto por porcentagem, cupom sem requisito mínimo, mas entram também as campanhas nacionais, as campanhas do 4 do 4, tá chegando agora do 2 do 2. Então, todas essas campanhas, o seller consegue participar sem custo nenhum. Muita gente não tem ainda noção da dimensão que essas campanhas tomam. Então, eu gosto de trazer esse slide aqui, que ele traz algumas poucas campanhas das que a gente teve ano passado, não foram todas, mas que representa aonde você pode pôr o seu produto sem custo nenhum. Essa daqui foi a campanha que a gente teve no Dia dos Namorados, ali em junho, com a Virgínia e com o Zé Felipe, uma campanha que se estendeu pegando, inclusive, festa junina. A gente teve também, em setembro, Casando com o Rock in Rio, onde a Luísa Sonza se apresentou e o show dela foi um estouradaço, um dos melhores. Ela participou também da campanha da Shein na mesma época, e a gente teve a campanha da Anitta no Carnaval, e que também foi um sucesso. Então, o seu produto pode integrar também essas campanhas. E é o que eu falo, né, pessoal? Imagina para chegar no patamar que a Shein está em fortalecimento de marca e tudo mais. Então, você seguir o caminho para ter um site próprio, por exemplo, né, de certa forma, vai ser um grande desafio para você chegar nesse patamar, vai ser um grande volume de investimento que você precisa fazer. E aí você consegue surfar a onda com os principais nomes do Brasil aí, como vocês estão vendo na tela. Exato. Bom, pessoal, então, agora que vocês já sabem quais são os pré-requisitos, o que você precisa para se cadastrar na Shein e principalmente o que você pode ganhar, vou trazer então como é que funciona o passo a passo de entrada para você se cadastrar e para você acessar aí a plataforma, tá? Primeiro de tudo, o cadastro ele é feito pelo QR Code e ele é um autocadastro. Esse QR Code ele foi gerado especificamente para essa sequência de aulas aqui na Shark. Então, como funciona? Todo mundo que entrar por esse QR Code vai ter os 30 dias de comissão gratuita no início.
Juntando esses 30 dias de comissão gratuita com aquele turbo, né, aquele booster de audiência que a gente dá, então, aquele impulsionamento gratuito para que os seus produtos sejam vistos para mais audiência, você tem a possibilidade de já entrar na plataforma faturando muito bem, sem pagar comissão. Então, eu recomendo que você bata no QR Code que está na tela, e eu vou descrever agora a próxima tela de cadastro, que é uma tela que tem uma pegadinha que é importante a gente destrinchar, e aí qualquer dúvida também a gente segue à disposição. Show de bola. E qualquer dúvida também, o time da Shein vai estar disponível, e também você pode comentar aqui embaixo da aula, que a nossa equipe vai estar sempre à sua disposição também. Sensacional. E aí, Wallace, olha que legal. Então, batendo aqui no QR Code, ao mesmo da tela anterior, vai cair nessa tela inicial de cadastro. Se porventura a sua tela estiver em inglês, em chinês, em outra língua que, Marcos, não sei nem como é que traduz, lá em cima, no cantinho à direita, vai ter uma setinha apontando para baixo, que aí clicando ali, você pode selecionar português. Selecionou português, o primeiro campo que você vai preencher é o tipo de gerenciamento, que significa qual que é o seu primeiro canal de venda, né? Se é canal físico, se é online, como é que funciona. Preenche o nome da loja, o número do celular. É importante que seja um número que esteja com você, que você não vai mudar, que seja um número seu mesmo, tá? Que esse é um dado muito difícil de mudar. O endereço de e-mail, e aí depois que você preencher isso tudo, você vai clicar aqui em receber o código de verificação. A pegadinha tá, porque quando você clicar ali, ele vai te mandar uma mensagem automática direto no seu celular. E aí, como é uma mensagem automática, muitas vezes vai direto para a caixa de spam de SMS do seu celular. Eu nem sabia que celular tinha caixa de spam, mas tem. Então, clicou ali, não recebeu o código, vai na caixa de spam. Show de bola, show de bola. Novidade também, para mim, quando você falou caixa de spam, eu falei, ué, mas vai no celular ou é no e-mail? No celular, por incrível que pareça. Show de bola. Muito bem, fez o cadastro, concluiu o passo a passo, aí você já está pronto e você já vai ter acesso ao portal do Seller para que você entre e comece, de fato, a vender, tá? Perfeito. Bom, quais são os primeiros passos, então, depois que você faz o seu cadastro? Você vai receber as suas credenciais aí do GSP, que é o portal do Seller, tanto por SMS quanto por e-mail, mas a maioria das nossas comunicações oficiais é por SMS, então é importante ficar atento no número do celular cadastrado. A partir daí, você começa a ter um atendimento do time de incubação. Esse atendimento, ele é um atendimento muito mais em termos de acompanhamento de acessos e de geração de conteúdo. Fazer live, gerar vídeos, produzir conteúdo para que você possa buscar as informações que você precisa dentro da plataforma. Então, a Shein, ela te dá todo esse material para que você se desenvolva, perfeito? E aí, caso você, em até 90 dias, se eu não me engano, você tem uma janela de desenvolvimento, conseguir cumprir todas as missões de incubação, em menos de 90 dias, é possível você ter acesso ao nosso time de account managers. O que é isso? A partir do momento que você cumpre as missões de incubação, faz as divulgações das publicações, participa das campanhas e chega num volume de faturamento que, se eu não me engano, atualmente está ali próximo de 60, 70 mil reais nos últimos 30 dias, você ganha um gerente de conta totalmente sem custo. Então, é um benefício muito legal, como se fosse um personalité dentro da Shein, para você ir avançando e continuar crescendo com outras estratégias dentro da plataforma. E quem vende outros marketplaces aí sabe que isso aí é igual unicórnio, né, cara? A gente é difícil demais é até difícil de imaginar de ter mesmo. A gente nem sabe os caminhos certos para seguir para você conseguir isso em outros marketplaces. Isso faz uma diferença muito grande, né? A gente já teve aqui, eu já tive oportunidades de prestar consultoria para empresas que tinham mesmo um account manager, e isso aí faz uma diferença muito grande você ter uma pessoa próxima ali para agregar dentro do marketplace. Com certeza. E faz muito sentido que a pessoa, além de consumir esse conteúdo, né, que a Shein já disponibiliza, para que ela possa se aprofundar dentro do negócio dela, dependendo, inclusive, da complexidade, através das próprias consultorias, através aí da Shark também. Então, ir pegando conhecimento além do que a gente produz, pode levar ela para outro patamar, inclusive, mais rápido. Então, é bem interessante que a pessoa, que o seller sempre se dispõe a continuar aprendendo dentro da plataforma.
funciona essa parte do pagamento, então, né? E aí, por esse motivo, hoje, esse é um dos pontos que a Shein é mais elogiado, né? Porque a Shein não erra em pagamento e costuma acontecer muito rápido. Então, o cliente te faz o pedido, né? Compra o seu produto, o pedido é aprovado, você faz esse processo logístico, a gente entrega o pedido para o cliente. A partir do momento que o cliente assina, né? Opa, recebi o pedido, pela lei do e-commerce que vocês já conhecem, o cliente tem até 7 dias para desistir daquele pedido, tá? Não precisa ter defeito, não precisa, ele pode simplesmente desistir. Me lembra depois de falar um ponto de desistência na Shein, Wallace. Show de bola. Então, caso ele não desista, ele tem aí toda segunda-feira, você enquanto seller recebe uma notificação para o banco efetuar o pagamento. Recebeu a notificação, de 1 a 3 dias, o pagamento vai ser creditado direto na sua conta bancária. Então, são fluxos semanais. Pensa comigo o seguinte, se um cliente, e hoje o nosso centro de distribuição principal é em São Paulo, então se um cliente ele mora próximo de São Paulo, né, a Minas, São Paulo, Rio, aqueles estados mais próximos, ele recebe o pedido mais rápido e você acaba recebendo o seu pagamento em até 15 dias. Para os estados um pouco mais distantes de São Paulo, algumas regiões do sul, do norte, do nordeste, você acaba recebendo em até 40 dias. Mas é muito interessante porque se um cliente compra da gente em 6 vezes, você recebe de uma vez só dentro desse prazo. Ah, Marcos, se o cliente comprou da Shein, mas ele deu um cartão falso e mesmo assim recebeu o pedido. É uma responsabilidade da Shein. Você não vai se preocupar em não receber o dinheiro. Entende? Então, isso é muito interessante, porque além do dinheiro vir rápido, em fluxos semanais e de uma vez, ele tem uma segurança porque ele vai direto na sua conta. Então, a Shein ela não pode, sei lá, por qualquer motivo, bloquear o recebimento que já foi. Ele está na sua conta. Esquece cheque sem fundos, boletos não pagos, pessoal. Isso aqui não existe, não. Exato, exato. Bom, então, como é que fica o nosso fluxo completo de venda, né? A partir do momento que você se cadastra e a partir do momento que você vende. E é muito interessante que muita gente lembra desse slide porque faz a publicação e aí um dia depois já faz a primeira venda e fala, Marcos, me manda o slide de fluxo de venda que eu vendi, o que eu faço? O que eu faço? Calma, pessoal, vai dar jeito. Então, ó, você vai publicar os seus produtos no sistema, você começa a receber os pedidos, em geral, é de um dia para o outro, tá? A não ser que seja um produto muito nichado, muito diferente de moda, é mais difícil receber, mas em geral é de um dia para o outro já recebe pedidos, tá? Você prepara para entrega, cupom fiscal, a etiqueta de entrega, de envio, né? E a embalagem, deixa ali no seu ponto de coleta na sua cidade, a gente manda para o cliente final e faz a entrega, e no final você se preocupa somente em receber o dinheiro da Shein. Então a Shein faz um pagamento aí ao vendedor. Então, o que é muito interessante? Num cenário de marketplace, você vai se preocupar exatamente com o que é o foco do seu negócio. A sua curadoria de produto, a sua fabricação, essa parte produtiva realmente, a parte da venda e depois a parte de recebimento. Todo o resto, logística, campanha, esse tipo de coisa, a Shein te dá todo o suporte para que você consiga performar dentro do seu negócio. Marcos, ali no envio para o cliente, nós temos Anjum, não sei pronunciar o outro, e Drops. Esses outros aí, naquela busca do Pega Aqui que a gente falou em alguma aula passada, aparece eles também? Então, atualmente, eu não sei se esses são todos os parceiros da Shein ou se tem mais. Atualmente, a gente tem expandido e a nossa maior malha é da Pega Aqui. Perfeito. Caso não tenha lá na Pega Aqui, Marcos, minha cidade não está no Pega Aqui. Tem algum outro ponto que eu consigo pesquisar? Tem sim, tem um site, quer ver? Deixa eu buscar aqui. Ele chama melhorenvio.com.br/mapa. E ali você consegue ver. Vai estar no link aqui embaixo também. Perfeito. Ali você consegue ver toda a base completa de pontos logísticos do Brasil inteiro. Então aí fica fácil também de verificar. Perfeito, perfeito, perfeito.
fechar, eu trago então algumas estratégias para que você, enquanto seller, possa começar com o pé direito. Não são todas as estratégias, está longe de ser, mas eu trago aqui algumas importantes para que vocês possam aí, de fato, iniciar na Shein vendendo muito, combinado? Primeiro de tudo, parece um pouco básico, mas a plataforma da Shein ela funciona diferente de outros marketplaces que vocês possam estar acostumados. Então, um foco total na publicação. A publicação, além dela representar o seu produto na essência, na Shein, ela precisa ser bonita. Então, tem alguns marketplaces que eles falam assim, o ideal é produto em fundo branco. Aqui não é. Aqui o ideal é que você traga produto em fundo colorido, ou produto sendo utilizado por um modelo, ou produto ambientado numa mesa, ou tragam elementos. Porque como a gente está falando de uma ferramenta, né, de uma plataforma de moda, quanto mais bonito for aquele anúncio, principalmente o anúncio da primeira página, maiores serão os acessos e maiores serão as chances de você vender mais. E não somente a foto tem essa estratégia, mas a própria publicação também tem uma estratégia. A cada 15 dias, a gente libera, na área do seller, a lista dos mais vendidos. Então, nessa lista, tem todos os termos que são mais buscados dentro da plataforma da Shein, e aí você consegue pegar esses termos, colocar dentro do seu anúncio e aumentar o seu alcance sem colocar R$1 de investimento. Eu gosto de citar um exemplo, Wallace, que é o seguinte. Eu visitei uma cidade aqui no interior de Minas também, que era especialista na produção de blazer. E eu cheguei lá, o seller falou assim, Marcos, eu não vendo, eu não estou vendendo, vem cá. Aí eu fui lá ver o anúncio dele. Aí no anúncio dele estava lá, paletó preto, paletó bege, paletó... Eu falei, cara, só troca a palavra. Troca paletó por blazer. A imagem tá linda, o produto tá bonito, o preço tá competitivo. Ele trocou por uma palavra mais buscada, já começou a aparecer nos rankings de mais vendidos. Isso aí é só quem passou por isso para realmente acreditar, porque de fato é uma palavra que muda o jogo. Eu já tive cases aqui do cliente, às vezes não é nem colocar uma palavra nova, é trocar a ordem da palavra. Isso já muda muito, né? Porque eu colocar de um jeito que, peraí, essa palavra é mais relevante que essa, deixa eu colocar essa aqui na frente. São detalhes ali que talvez tá travando as suas vendas e você tá frustrado aí. Exato. E podem ser palavras comuns, como eu citei o exemplo do blazer, como palavras de tendência. Excelente. E você só vai conseguir enxergar pesquisando o mercado, entendendo como seu concorrente atua, vendo como é que está funcionando, vivendo a experiência do seu cliente, né? Eu faço muito essa pergunta aqui. Você compraria do seu anúncio? Cara, entra lá, tenta tirar. Eu sei que é difícil, a gente tem um apego com a coisa que é nossa, mas tenta esquecer que aquele anúncio é seu e ver se está tirando todas as dúvidas. Esquece que você é um especialista, talvez você entende de olhar para uma foto e ver que aquele tecido é microfibra ou não. Mas seu cliente não sabe disso. Você realmente especificou isso no anúncio? Tem uma foto bacana? Tem um vídeo que gera desejo? Né? E por mais que você tenha tudo isso, não é fazer de qualquer jeito, é investir mesmo. Né? Que às vezes a gente fala, 50 produtos, igual precisa cadastrar 50 produtos. Aí o cara com uma horinha cadastra os 50 itens ali. Cara, a chance de você ter entregado uma qualidade legal ali é muito baixa. E você vai perder o boost ali, o turbo, de fato, de investimento ali que a Shein faz para mostrar você em todas as vitrines possíveis. Perfeito, muito bem colocado. E aí, dando sequência, né, além da publicação, uma outra estratégia que eu trago muito é a questão de loja de marca, do Ads e de audiência. Então, hoje, você pode ter uma loja de marca, você pode personalizar a loja aí do seu negócio enquanto seller dentro da Shein, com a sua logomarca, com as cores, com tudo. Né? Então, essa personalização ajuda alguns clientes, né, a comprar mais da sua loja, ter um poder de recorrência. E a Shein ela não tem ads. Então, como a gente não tem ads, precisa tomar cuidado com uma estratégia que ficou muito popular, principalmente falando de marketplace, que aqui não dá para replicar. O que o pessoal fazia, tá? E alguns ainda fazem. Eles faziam uma publicação de um produto novo, colocavam o preço muito baixo para constituir uma audiência, para criar ali um volume de avaliação, para aparecer mais vendidos. No segundo, no terceiro mês, subia o valor do produto, né? E aí, amparado por ads, acabava fazendo produção dos mais vendidos e regulava essa audiência. Aqui na Shein, você não vai conseguir dar grandes saltos de valor do seu produto,
o máximo 10% a cada mês, então subir ou diminuir 10% a cada mês. Então, a melhor estratégia é entrar com o seu produto no valor real mesmo, no valor mais próximo da realidade dele, mas ter bons anúncios, porque o próprio anúncio bem feito, ele faz o papel de ads justamente por esse turbo que ele vai receber a cada novo produto que ele divulgar e na estreia também da loja dentro da plataforma. Faz muito sentido. Com certeza, com certeza. E esse ponto aí que você mencionou, realmente tinha alguns espertões que faziam o famoso metade do dobro depois mais adiante. E já vi casos da pessoa às vezes trocar até o produto. Isso hoje em nenhum marketplace é possível, mas nos primórdios, né? O brasileiro tentando dar um jeitinho em tudo, de certa forma, o pessoal fazia isso aí mesmo. Era uma estratégia para ranquear produtos, que é uma estratégia desleal, né? E que bom que não dá para ser feito aqui. Perfeito, excelente. Bom, terceiro ponto que eu gosto de citar é aquela ferramenta que vai te ajudar a trazer referência para precificação. No passado, essa ferramenta era obrigatória na Shein, hoje ela é totalmente opcional, então você pode usar, como você pode ignorar. A minha recomendação é que você use. Como é que ela funciona? Todo produto que você for publicar, a Shein ela faz uma busca, né, tanto inteligência artificial quanto inteligência humana, na web de uma maneira geral, para encontrar produtos similares. E aí, quando ela encontra produtos similares, ela te retorna com o valor de referência daquele produto. Então, ela fala o seguinte, Wallace, você está vendendo aqui essa caneta, você quer vender essa caneta aqui por R$3, mas no mercado a gente achou ela por R$2. Se você topar vender por R$2, a gente tem muita convicção de que esse produto vai ser um campeão de venda. Você topa? Se você topar, como contrapartida de aceitar um preço sugerido, você vai ter uma audiência maior. Se você não topar, você pode publicar normalmente e sua audiência segue normal como está. Então, é mais uma referência de preço, não com base na fabricação do seller, mas com base no mercado de uma maneira geral. Então, a Shein, quando ela te sugere um preço, ela não pensa no seu custo, ela não pensa na sua matéria-prima, até porque a gente não tem acesso a isso. A gente te sugere o que o mercado referencia. O que eu recomendo é que, se em algumas linhas de produto você conseguir chegar próximo do valor de barganha, a chance de você ter um faturamento robusto é muito grande. E aí também conecta muito com a questão dos 50 itens. Quer dizer, você cadastra 3 itens lá e os 3 itens, a opção de barganha está fora da sua realidade, aí você fala, pô, não vai rolar. Mas se você colocar 50, vão ter oportunidades ali na inteligência da Shein, que com certeza você vai conseguir topar essa barganha. Né? Esse topa ou não topa aí, você vai conseguir topar e acelerar o seu negócio. Eu lembrei de um case de uma empresa de quadros decorativos que eu cuidei também, numa das palestras que a gente deu também no interior de Minas, e ela, muito incerta, né, porque ela também achava que Shein era só moda, ela falou, vou começar com os quadros, o que você me sugere? Eu falei, como é que tá a barganha? Ela, olha, dá para vender, mas eu não tenho margem nenhuma vendendo na barganha. Eu falei, mas você tem estoque? Você vai precisar gastar dinheiro para vender? Ela, não vou precisar gastar dinheiro, eu tenho estoque. Eu falei, então coloca o primeiro mês na barganha, a partir do segundo mês, sobe o máximo que você conseguir, que é 10%. Você já vai ver uma diferença. Wallace, sem brincadeira, foi o primeiro mês de 16 mil de faturamento, o segundo mês com margem, 60 mil de faturamento. Virou L5 em 2 meses. Foi muito legal. Show de bola. Bacana demais. E é aquele negócio, né? Pô, entregou no prazo, fez um bom trabalho, todo mundo ficou feliz com o anúncio, eu vou mostrar esse anúncio para mais pessoas. Perfeito. Bom, seguindo ainda na linha de estratégia, a quarta estratégia que eu cito, e que não é todo mundo que vai lá, é a central de vídeos do vendedor. Então, hoje a gente tem essa central dentro do portal do seller, essa central é dividida por temas. Então, tem lá marketing, vendas, produtos, logística, tudo que você precisa para desenvolver uma boa venda dentro da plataforma. A minha recomendação, sempre vai lá e dá uma olhada. Muita gente, principalmente quem já está vendendo online, quem já está em outros marketplaces, toma por base os outros marketplaces e fala, pô, já sei, já domino o marketplace. Porém, a Shein, ela tem particularidades que são diferentes de todos os outros. Então, vale a pena acessar as trilhas lá de marketing, tem uma trilha de ferramentas de marketing que é sensacional, tem uma trilha como crescer, né, como ir de L1 para L5 dentro da Shein. Então, tem várias trilhas que vocês podem aprimorar e podem vender muito bem na Shein. Não deixem de conferir, pessoal.
Bacana demais. Bom, no quinto nível, e aí já puxando a questão das trilhas, tem a parte de reputação do seller. Então, é muito importante, a Shein, ela valoriza muito a reputação. Para vocês terem uma ideia, hoje um dos nossos valores principais enquanto companhia é o consumidor primeiro, né? Então, para agradar o consumidor, a gente exige que as regras sejam cumpridas. Se a gente fala com o consumidor que ele vai receber um produto no prazo X, a gente precisa cumprir esse prazo. E se o seller atrasa na entrega desses produtos, ele pode sofrer penalidades que vão de notificação, a multa, até em casos mais graves, a inabilitação, né, a desativação permanente de uma compra. E aí, aqui funciona naquela lógica. Quanto melhor a reputação do seller, mais a Shein, enquanto companhia, vai confiar que aquele seller está fazendo tudo certo, está entregando no prazo, está divulgando e está anunciando produtos permitidos, não anunciou falsificação. Então, tudo isso são preocupações para nós, para que o nosso cliente seja realmente bem atendido. E se o oposto também está sendo feito, entrego sempre atrasado, eu divulgo produto proibido, você também vai perder ponto e vai prejudicar a sua audiência. Como a Shein não tem ads, a melhor forma de você manter uma audiência é manter o seu nível de reputação. E se você não manter o seu nível de reputação, você acha mesmo que vai ter o seu produto debaixo de um banner da Virgínia, debaixo de um banner da Anitta? Cara, isso não vai acontecer. Então, todas essas oportunidades aí, principalmente dessas grandes campanhas, você não vai conseguir surfar essa onda. E mês a mês, a tendência é que, se você não melhorar, vai chegar ao ponto, igual o Marcos disse, vai inabilitar. E isso aí é algo muito importante. Por mais que a pessoa que está comprando, o cliente final, sabe que, de certa forma, às vezes não é a Shein, tem um vendedor por trás ali e tudo, mas ela está confiando 100% na Shein. Pô, estou comprando esse produto porque eu sei que a Shein vai me entregar. Indo para a ideia do shopping, se eu estou olhando um produto, está dentro da vitrine, lá da loja do Magazine Luiza, cara, eu estou confiando que, se eu comprar aquele produto ali, o Magazine Luiza tem todo o respaldo em cima da minha compra. Então, isso é muito importante mesmo, porque um vacilo seu pode, sim, sem sombra de dúvida, atrapalhar até a própria marca Shein. Então, ela tem que valorizar isso de verdade. Muitos marketplaces olham para esse cenário, e você também tem que seguir as regras direitinho. Depois de dar esse match no Tinder, aí você tem que fazer bonitinho para ter outros encontros. E pensa comigo o seguinte, tá? Em geral, né, no padrão, no cuponagem padrão, quando você faz uma compra na Shein ali até R$ 79,00, você já começa a ter frete grátis. E aí, para chegar em R$ 79,00 dentro da Shein, normalmente são 2, 3 produtos no máximo. Então, se eu compro 3 produtos de 3 sellers diferentes, em cidades diferentes, eles têm o mesmo prazo para despachar. Esses pedidos chegam juntos nos meus centros de distribuição, são incluídos ali nas sacolas da Shein e vão direto para o consumidor final. Se um desses sellers atrasa, prejudica todos os outros. Então, por isso, a gente é muito rigoroso, tanto na reputação positiva quanto na reputação negativa também, para que a experiência do consumidor ela permaneça sendo sempre uma boa experiência. Não, e indo para a parte de moda, se eu comprei 3 itens, cada um de um vendedor, provavelmente estou montando um look. E se faltar um desse aí no dia da minha festa, eu vou ficar bem chateado. Exatamente, exatamente. E para fechar, a parte de dica, são os double dates, né? As datas repetidas, as mega campanhas que a gente tem. Então, quando você entrar lá nas nossas ferramentas de marketing, vocês vão ver que a gente tem 4 grandes grupos de ferramentas. Esse grupo, que são as campanhas, para mim, é o mais impactante em termos de marketing que a Shein tem hoje. Então, são campanhas sazonais, em datas que todo público já está acostumado. Então, tem muita gente que guarda o salário, segura, espera essa data só para comprar, vai fazer no carrinho e depois confere se tem alguma coisa em promoção só para comprar. E são datas que, pela nossa estatística, se assemelham aos números de Black Friday e Natal a cada mês. Então, quando a Tayane, lá do primeiro vídeo, fala, no 4/4 eu vendi 510 pedidos. Não é um exagero, muita gente vende. Só que são datas que elas são muito ancoradas em descontos. Então, por exemplo, agora a gente vai ter o 2/2. Tem muito cliente promocionando forte para esvaziar o estoque curva B e curva C, para ter disponibilidade capital, disponibilidade financeira, para fazer uma compra maior de produtos curva A para o Dia das Mães, e estão fazendo essa estratégia. E eu tenho certeza que no Dia das Mães, o quanto eles promocionaram agora, eles vão conseguir vender com margem lá. Sem dúvida, sem dúvida.
E basicamente sobre a Shein é isso. Marcos, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente na Escola Shark. É muito importante ter parcerias aqui e pessoas para agregar com conhecimento muito além do que a gente tem aqui da plataforma. Você respira isso aí. Então, sem sombra de dúvidas, todos os insights que você trouxe aqui vão ser muito valiosos para as pessoas que estão assistindo aqui, que estão em busca de aumentar seu faturamento, aumentar o leque de possibilidades de vendas. E com toda certeza, com esse curso aqui que a gente desenvolveu, um curso breve, que a pessoa vai sair daqui com um conhecimento bem robusto para poder, de fato, começar a vender dentro da Shein. Wallace, foi um prazer estar aqui, é uma honra mesmo startar esse conhecimento, começar essa aula Shein Plus aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser uma aula de muito sucesso, um conteúdo muito valioso. Parabéns pelo trabalho que vocês estão executando, não só pela Shark, mas por todo o cenário do e-commerce brasileiro. Precisamos de mais pessoas difundindo essa mensagem, trazendo o valor que o e-commerce tem para o empreendedor brasileiro, e que eu tenho certeza que empreender no Brasil é o maior desafio que uma pessoa talvez tenha na vida, e eu tenho certeza que com a Shein eles têm mais uma ferramenta, eles têm mais um canal de venda para vender, para faturar e para performar bem. Continue contando conosco e eu espero estar aqui em mais alguma oportunidade. Sem sombra de dúvidas. Teremos outros cursos sobre Shein aqui. Shein, né? Chamem como quiser. O importante é que você esteja lá dentro e aproveite essa outra oportunidade que tem para você vender mais. Sensacional. Obrigado, Alan. E aí, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessas aulas que a gente fez em parceria com a Shein. E tem um detalhe, esse curso ainda não acabou. Embaixo dessa aula vai ter diversos bônus, como PDFs, e até mesmo após esse vídeo vai ter uma aula específica da Shein te explicando como dar os primeiros passos dentro da plataforma. Eu sei que as aulas anteriores foram mais teóricas, mas é muito importante que você anote todos os pontos que a gente colocou ali dentro e principalmente as estratégias que o Marcos trouxe pra gente. Eu espero que você tenha gostado desse curso. Em qualquer aula você pode comentar embaixo dela tirando suas dúvidas ou chamar a gente no WhatsApp que o nosso time vai estar à sua disposição. Eu espero que você tenha gostado desse curso e te vejo no próximo. Olá, querido vendedor! Hoje eu irei apresentar todos os principais tópicos e informações que você precisa saber na sua jornada conosco, principalmente nesse começo. Vamos lá? Começando com a nossa plataforma, a Central do Vendedor, nosso primeiro ponto é a checklist da sua loja. É muito importante que confira se todas as informações foram verificadas antes de começar a interagir na central, como a verificação da conta bancária, se você já tem uma RP integrada na sua loja, se a sua categoria principal foi sinalizada corretamente e se o endereço da sua loja e o método de coleta foram selecionados. Com isso tudo ok, você pode começar a acessar sua Central do Vendedor. Para isso, insira o número da sua conta, depois a senha e por último clique na seta para logar. Ao entrar na plataforma, você vai se deparar com alguns indicadores. Do lado esquerdo, temos o menu, onde você encontra todas as informações sobre a sua loja, destacando o nosso centro de educação, onde você vai encontrar vários materiais para o seu treinamento. Na parte central, temos alguns dados que são analisados em tempo real. E na parte superior direita, temos o centro de crescimento, com todas as etapas e tarefas que você pode completar para alcançar os diversos benefícios. Agora entenda um pouco mais como será a sua jornada conosco, partindo do cadastro da sua loja na plataforma, o qual você já realizou. Em seguida, você fará sua primeira publicação. E com isso concluído, começará seu período de incubação. Você terá treinamento sobre o sistema, regras e prazos para se tornar um especialista da própria gestão em sua loja. Porém, atenção! Os treinamentos auxiliados pelo time de incubação duram apenas 30 dias. Paralelo a isso, a sua loja também será auxiliada pelo suporte do vendedor, mas apenas em questões operacionais. Após os 30 primeiros dias, ao atingir os critérios mínimos de venda, você voltará a ter um atendimento, dessa vez personalizado com o gerente de contas, que será responsável por analisar sua loja e indicar as melhores estratégias para alavancar as suas vendas. O primeiro passo para o vendedor é a publicação de produtos. É essencial incluir 5 imagens obrigatórias, uma principal, uma traseira, uma de detalhes, uma quadrada para o nosso sistema interno e uma de bloco de cores do produto. Você pode adicionar até 9 imagens no total, o que recomendamos para um anúncio mais completo. Além de seguir os padrões de medida, uma boa foto que desperta o desejo de compra é fundamental para aumentar o tráfego do produto e garantir sucesso nas vendas. Com isso em mente, podemos iniciar o cadastro do produto. Inicie o cadastro selecionando a subcategoria do seu item, pois essa etapa é crucial para os nossos algoritmos. Em seguida, preencha o título de maneira clara e atrativa e destaque as principais características do produto na descrição. Nos atributos, forneça o máximo de informações possíveis. Isso aumentará a confiança do cliente que não está tocando no produto. Nas especificações, você pode incluir variações de tamanhos e cores
lembrando que é necessário adicionar fotos para cada variação de cor. Para a parte das imagens, é preciso incluir pelo menos 5 fotos obrigatórias. No campo de medidas, informe o peso e as dimensões da embalagem em gramas e centímetros, pois a taxa de frete ela vai ser calculada em base no peso dos produtos. Atenção especial ao preencher o estoque. Adicione apenas a quantidade disponível. O mesmo se aplica para a tabela de tamanhos, que é essencial na hora da venda. Ao definir o preço, pesquise valores da concorrência para garantir uma oferta competitiva. Por fim, dependendo do tipo de produto, pode ser necessário anexar documentos ou certificados que comprovem a licença para a venda. Agora, seu produto está pronto para ser publicado. Após o cadastro, seu produto passará por 2 análises, de preço e de imagem. Se for aprovado em ambas, será publicado. Se a análise de preço resultar em rejeição, você receberá uma sugestão de novo valor na gestão de preços. Caso aceite seu anúncio, terá um aumento de tráfego. Se não, ele será listado com o preço original, mas com tráfego normal. Se a análise de imagens, descrição ou título for rejeitada, será necessário realizar edições conforme o motivo indicado. Ambos os processos serão analisados em até 48 horas úteis. Partindo para o funcionamento do processo logístico da plataforma, assim que o vendedor entra na aba de menu de pedidos, é possível acompanhar o status de cada um deles. Quando o cliente acabou de finalizar e pagar o pedido, ele vai aparecer no status pendente, indicando que o pedido acabou de cair no sistema e é necessário fazer a emissão da nota fiscal na RP integrada à sua loja e fazer a impressão da etiqueta dentro do prazo estipulado pela plataforma. Com isso, o pedido vai passar para o status de a ser coletado pela Shein, sendo necessário empacotar devidamente o pedido e fazer a entrega à transportadora, podendo ser coleta em loja ou ponto de coleta. Depois, quando esse pedido for escaneado, ele vai passar para o status de a ser enviado pela Shein, que significa que foi coletado e agora será responsabilidade da transportadora para finalizar o envio desse pacote. No status de enviado, o pedido saiu do nosso armazém para a rota de entrega e quando por fim for entregue ao consumidor e assinado, o status atualizará para entregue. Importante lembrar que nosso sistema não notifica quando os pedidos caem na plataforma, por isso, cheque diariamente. Além das etapas, possuímos alguns prazos de envios que precisam ser seguidos para evitar penalidades, que são o prazo de impressão da etiqueta. Pedidos feitos entre meia-noite e 8 horas da noite, o vendedor tem o prazo de 24 horas úteis para imprimir. Agora, os pedidos que foram sincronizados após as 8 horas até as 23h59, o prazo de impressão da etiqueta é até as 8 horas do dia seguinte. É possível conferir esses prazos limites pelo status de andamento fornecido na aba de Meus Pedidos. O prazo de envio do pedido, o vendedor precisa entregar o seu pacote à transportadora dentro de 48 horas úteis, a partir do momento que o pedido cair no sistema, independente do seu método de coleta. Em caso de cancelamento automático, existem 3 prazos possíveis. Caso ultrapasse 3 dias úteis sem impressão da etiqueta, caso seja feita a impressão da etiqueta, porém ultrapasse 6 dias úteis sem coleta e caso o vendedor confirme o cancelamento por falta de estoque. Vale ressaltar que possuímos um horário de corte do código de coleta para vendedores com coleta em loja. Confira se for o seu caso. Passando alguns avisos logísticos. Assim que você ingressar na plataforma, é necessário verificar qual será seu método de coleta. Na plataforma, você precisa colocar o seu endereço e CEP da loja e, ao clicar validar endereço, será possível verificar qual será a opção disponível para o mês vigente, podendo ser coleta em loja ou ponto de coleta. Todo primeiro dia útil do mês, existe a possibilidade desse modo ser alterado de acordo com as nossas regras da plataforma. Outro ponto é o envio dos pedidos, que é feito pela nossa plataforma por transportadoras parceiras, conforme estão informadas no código que aparece ao imprimir a etiqueta. Ou pela própria etiqueta, você consegue visualizar o código, podendo ser ANJ, Anjum, SQ, Sequoia, CV, Seva, IMB, iMail ou PGK, pega aqui. O cálculo da taxa de frete será feito comparando o peso real e o peso cúbico do produto. O maior valor entre os dois será utilizado como peso de faturamento por unidade dentro do pedido para todos os vendedores da plataforma. O cálculo do peso cúbico ele é feito por comprimento vezes largura vezes altura dividido por 6.000. Caso você tenha algum problema com seu pedido, sendo problemas sistêmicos, logísticos ou qualquer outra de força maior, você deve abrir um ticket diretamente no pedido em reportar problema com pedido para se comunicar diretamente com o setor de operações para a resolução do problema. Sobre o nosso tópico de financeiros, começamos com o fluxo de pagamentos e ele tem início com a realização do pedido. Em seguida, acontece todo o processo logístico desse pedido. Enfim, o produto, quando é entregue ao consumidor no endereço cadastrado, ele dá como finalizado. A
partir daí, se inicia o que chamamos de prazo de contestação, onde o consumidor vai decidir o que fará em relação ao pedido, se segue com ele ou se faz a devolução. Esse prazo dura uns 7 dias corridos contando o final de semana. Em seguida, a plataforma vai identificar que essa loja tem valores a receber e vai iniciar os pagamentos a 1h da manhã de segunda-feira mais próxima após o fim do prazo de contestação, ressaltando que esse é o único dia da semana que realizamos pagamentos. Com isso, a transação tem de 1 a 3 dias úteis para ser concluída, dependendo de cada banco. O último tópico é sobre penalidades da plataforma. Podemos separá-las em 2 grupos principais: penalidades logísticas e penalidades do produto. A diferença entre elas consiste no tipo de penalidade aplicada. No primeiro grupo, será descontado o valor bruto do produto, multas a partir de R$ 3, que podem aumentar de acordo com o tipo de infração cometida. Já no segundo grupo, as penalidades serão geradas em forma de pontos, além de ter um produto infrator retirado da prateleira da loja. Sobre esses pontos, quando somados, poderão resultar em uma punição para a loja, como a redução do tráfego da loja e restrição de campanhas de marketing de 3 a 14 dias, dependendo da pontuação. O bloqueio de todos os produtos da loja por 3 dias e, o último e mais grave, o encerramento permanente da loja. A cada trimestre, essas penalidades e punições são zeradas e começam a contar novamente. E vale lembrar que todas as informações relacionadas à penalidade podem ser verificadas na página de gestão de violação. E para finalizar, sempre que precisar entrar em contato com o nosso suporte, pode chamar no nosso número oficial de WhatsApp ou pelo canto inferior direito. Lembrando que ao entrar em contato, sempre informe seu ID da loja conforme aparece em nossa plataforma. E caso queira rever esse material, você pode encontrá-lo no nosso centro de educação, assim como outros tópicos primordiais para a sua jornada. Obrigada e até mais!